gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a Innoveway ainda, entra aí, innoveway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. muito gostosos. O problema é comer um só. Você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui, mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito a fã pena. do blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. Innoveway, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. Olá, bem-vindos ao Econ Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje nós temos uma surpresa pra vocês, né, Mário? Ó, eu acho que a gente tem um risco alto aqui de ser o primeiro, talvez o único podcast que vocês vão ver aqui, pelo menos nos nossos episódios, o único episódio, né, em que à nossa frente estão 2 menores de idade e que já empreendem. Porque o nosso público aqui, né, sabidamente, tem mais de 18. Sim. Né? Dificilmente a gente vai ter maioria, aí né? menores aprendizes. Mas estamos aqui com o Rafa e com o Alê da Digital Z. Digital Z. Eu queria que eles falassem, porque eles falam muito melhor do que a gente. Antes de a gente começar e já trazer todo o contexto aqui pra galera do que vocês fazem, de onde vocês são, nome de vocês, como é que vocês vieram parar nessa cidade grande chamada São Paulo e sentados aqui na nossa frente? Maravilha. Conta um pouquinho da trajetória pra Boa, gente. muito bom. Fala aí. Primeiramente, prazer, pessoal. Meu nome é Rafael, tenho 17 anos, né? E como a gente falou no começo, a gente tem uma empresa hoje de educação que é a Digital Z. E a gente tem, por mais que não pareça, uma história muito grande aí no mercado digital. Então a gente tem 2, 3 anos ali de mercado digital em si. Então tem muita coisa legal pra gente trazer aqui. Sim. Legal. Bom, muito prazer, meu nome é Alejandro. Aí o pessoal me chama de Ale Ferreira, tanto faz. Né? Eu tenho 17 anos, eu nasci em São Paulo. A gente tá aqui no digital, a gente começou a empreender bem cedo, né? Sim. Ele ali, a gente começou com 15, né, junto. A gente começou no com 15 digital, a gente anos começou com 15 junto, né? Mas desde os 12, eu pelo menos, já tive uma iniciativa empreendedora, já vendia ali na internet mesmo. Então é bem legal a história, por mais que o tempo é curto, né? Que o tempo de vida é curto, mas a gente já vivenciou bastante coisa. E Legal. você começou com 15, o Rafa também. 15. Rafa é de Belém. Belém, com esse sotaque maravilhoso. Eu adoro o sotaque do pessoal. Ah, do eu norte. me sinto, sei lá, um alienígena aqui Ah, em eu São gosto, Paulo. cara. falando, Não perca não. puxando, assim, É. Não sabe? perca não, e é capaz até o final do episódio eu estar falando igual você, porque eu pego rapidinho, esse Ah, é? rapor aí é forte, cara. E você legal. é daqui de São Paulo, né? São Paulo mesmo. Então, Mas Mas Sim, você mas mora pra aqui, Rafa? Agora sim. Quanto tempo faz? Há 1 mês e meio que eu tô morando Uau. aqui. Ano passado eu tive que vir com grande frequência pra cá, Sim. em 2024, então eu vinha 1, 2 vezes por mês pra cá. Olha Então eu me só. acostumei bastante com o aeroporto, aviões e tudo, né? E eu vinha bastante, eu decidi vir pra morar já, que eu terminei a escola ano passado. Então eu tava primeiro terminando tudo, vim pra cá e agora eu tô oficialmente aqui. E tá gostando? Tô, gosto Essa muito loucura? daqui, gosto Povo demais. doido? Eu Eu sou de prefiro... Brasília, o pessoal fala assim, pô, tu trocou um lugar tranquilo por São Paulo. E ela achava estranho, que eu chegava, eu queria ir na 25, queria ir nos lugares mais movimentados. Falava, pô, me amarro nessas loucuras de, tipo, ir no shopping mais cheio, nas mega lojas, eu queria ver essa loucura toda, né? Já passou, né? Depois de 12 anos de São Paulo, eu acho que eu tô curtindo aquele interiorzão. Quando você vai, tipo, pra Sorocaba, aí você fala que da hora isso aqui. Eu já não aguento mais, eu quero que movimento, quero a cidade que nunca dorme, quero vir pra cá, trabalhar até... A gente não. trabalha aqui, É. tipo, até meia-noite, vai embora pra casa, volta Sangue de nos manhã, olhos. sangue nos Sangue olhos. nos aqui. olhos. Então, vamos resumindo aqui. Galera, a partir de agora, a gente vai chamar de Ale e Rafa, certo? Isso. Perfeito. Antes da gente já continuar aqui, porque eu sei que a molecada aqui é frenética, 240, não é 110 não. Várias perguntas. Então, senta aí na tua cadeira aí, larga esse seu celular, se você estiver vendo no celular, beleza, mas para com as distrações, cara, porque eu queria que você entendesse, pra depois você não ficar falando por aí, os meninos falaram A, o B, que eu achei estranho, porque aqui o negócio vai pegar fogo. O que eu quero que você entenda é, eles têm um conteúdo que você não pode desprezar.
E aí você fala assim, né, Clarissa? Ah, mas isso aí é a modernidade, é a molecada da geração Z. Então, Aprenda com ele. deixa eu trazer pra você aqui, então, meu querido, um contexto de mais de 2000 anos atrás chamado Bíblia. Você pode nem ser cristão, mas você pode ser, no mínimo, alguém que acredita na história. E a Bíblia, como um livro histórico, tem relatos lá do querido apóstolo Paulo, que dá o nome da nossa cidade, inclusive São Paulo, dizendo a Timóteo, seu querido liderado, falando, não deixem que te menosprezem pela sua idade. Então, não é de agora que os jovens que querem fazer algo diferente são menosprezados. Então fica aí, aprenda, entenda o contexto e se você tiver alguma dúvida, pergunta aí. E se eu fosse você, eu colocava o teu filho para assistir também. Fechou? Exatamente. Então, se liga. Bora começar já? Muito bom, bora. Pesado? Claro. Conta pra gente o que é a sua escola digital, como que vocês criaram ela, como que surgiu Espera, calma. Vamos primeiro, posso perguntar uma antes? Quer ir antes? Tá bom, Sabe volta por lá. quê? Gente, eu queria saber como que com 12 anos, né, você começa a já ter essa visão empreendedora. Porque, na minha concepção, isso é algo que você deve ter visto alguém empreendendo, vem da família. O que aconteceu para com 12 anos, você também, né, bem novo, já com essa veia empreendedora? Eu queria que vocês falassem sobre esse despertar pro empreendedorismo. Bom, meu pai, ele tem uma loja de materiais de construção, né? Mas ele nunca me incentivou a empreender diretamente. Ele nunca chegou e falou, cria um negócio, faça isso, aquilo. Eu sempre fui incentivado a seguir o caminho convencional, faculdade, tanto que até os meus 14 anos eu queria ser médico, porque sempre colocaram na minha cabeça de que ser médico Essa era é o a sinônimo de profissão. sucesso, né? E aí eu sempre quis ser médico. Então, quando que surgiu, né, esse interesse? Porque eu tava inconformado. Eu descobri algo novo, né, na internet, eu fui fuçando, fui pesquisando, até que eventualmente eu caí ali na profissão design gráfico, que foi quando eu comecei, isso com 12 anos, com o notebook lá, e eu me interessei, achei interessante ali, muito legal, era algo que preenchia esse inconformismo que eu tinha com, nossa, eu tô aqui em tal situação, eu não tô crescendo, eu tô sendo mais um jovem normal, sem nenhuma perspectiva. E aí eu tava inconformado, eu achei algo ali no momento que casou 100%, e com 12 anos já prestava serviço aí pra comércio local, prestava pra o pessoal da internet que tava começando ali uma loja, por exemplo. Eu ia lá e falava, quero uma logo, eu ia lá e fazia logo, quero um flyer, aí eu fazia o flyer, e aí no futuro essa habilidade foi muito importante, assim, até hoje é muito importante design gráfico. Mas eu comecei assim, design gráfico, pesquisando ali, achei. E já vendendo, né? Aí eu comecei a vender, só que eu não engatei nessa idade, porque eu não virou a minha chavinha da minha cabeça, eu não tinha noção ainda da realidade. Aí eu só fui virar depois de um certo tempo. Mas eu comecei com 12, foi o despertar. Mas o que é interessante é que teve o começo, né? Então, tá tudo bem. Até no começo você não tinha ainda a bagagem, né? E isso é algo que você tá adquirindo pra já saber fazer da maneira mais correta, sei lá. Mas aí depois de 2 anos, aí você já começou a engrenar. Isso. Aí teve um vai e vem, vai e vem. É normal, né? Normal. Terão muitos aí. Gente, Não pessoas, era consistente. Não era consistente. Era só uma sim. gracinha que eu tinha ali na minha vida. E tem a questão, né, de nós todos estamos sujeitos a essa evolução e tem a maturidade, tudo isso. Pô, tinha o pai espelhando ali, pelo menos a questão de ver, pô, meu pai acorda, abre a loja, vende, tem recurso, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Sim. Querendo E aí você eu não tá entendia, absorvendo. né? Porque ele seguiu um caminho totalmente oposto ao que ele queria que eu fizesse, e ele teve um certo sucesso ali na região, que ele era o melhor da região ali, Sim. de preço, e é o cara que dominava o mercado da região. E aí ele queria colocar pra mim que, nossa, você vai fazer X, Y, Z, sendo que ele seguiu o completo oposto e teve mais resultado. Aí eu me questionava isso também. Eu falei, ué, tá como falando assim? uma coisa, tá fazendo outra. Pois e o que ele faz é melhor. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Entendeu? Mas eu, meus irmãos também, meus dois irmãos, eles cursaram, fizeram caminho tradicional, faculdade, um é dentista e o outro é engenheiro, ambos são bem-sucedidos sim, né? E, enfim, aí também sempre foi o parâmetro da minha mãe, né, de me comparar com meus irmãos. Seus irmãos faz isso, aquilo, entendeu? Os primos, né? Sempre vai ter Sempre vai ter o primo da o primo família. mais bonitinho, mais rico, né? Não tem jeito. Não, E sempre Rafa, você também ou não? No caso, a minha história é um pouquinho mais diferente. Eu não consigo datar o momento, assim, que eu
tive esse estalo empreendedor. Na verdade, isso é algo que vem acompanhando há muito tempo. Então, eu sempre gostei de ter as minhas próprias coisas com o meu próprio esforço. Então, eu sempre quis, tipo, por exemplo, começar a empreender pra juntar uma graninha pra montar o meu setup, montar não sei o quê, porque eu gostava muito de computador. Sempre quis ter meu computador, só que minha mãe sempre falava, não, é muito caro, não sei o quê. Aí eu via vídeos ali como montar um computador barato que desse pra jogar. E aí ela pesquisava assim, ficava uma semana pesquisando, olha aqui, mas esse aqui é o plano mais barato aqui. Ela, não, tá muito jogar, caro. Né? Tipo, o Gostava. intuito era o jogo e o meio de conseguir o jogo, você sem perceber tava empreendendo ali e fazendo negócio. Exatamente, eu tinha um PlayStation 4, assim, nossa, era o tipo mais antigaço, assim, e travava muito, e eu ficava, caramba, eu quero ser bom pra ganhar dinheiro nesse jogo, mas eu não consigo porque é muito travado, a internet é ruim, e aí eu ficava incomodado, eu queria meio que evoluir, então eu comecei a meio que ser autodidata. Foi meu primeiro ponto de ser autodidata foi em jogos, né? E aí eu meio que queria empreender pra começar a ganhar dinheiro, porque minha mãe não tinha pra poder me dar um computador, por exemplo. E aí eu lembro que eu tive a ideia de ir no comércio na minha cidade, lá em Belém, né? Eu ia no comércio comprar... Isso foi no hype que tava tendo aqueles copos de Stanley. Não eram os Stanley exatamente que eu vendia, mas eram os copos que conservavam a temperatura. Que conservavam a temperatura. E aí eu comprei, assim, eu lembro que tava R$35 o copo, assim, lá no comércio. Eu comprei acho que uns 3, com o dinheiro que eu tinha guardado de muito tempo. Cheguei perto da minha casa, eu fui lá, tava tendo um churrasco, eu vendi os 3. Eu falei, caramba, vendi, tipo, comprei por 35, vendi por 100. Aí eu falei, caraca, eu consegui aqui, tipo, 3 vezes o valor que eu investi. E aí eu fui lá e comprei mais copos, fui vendendo. Eu lembro que eu cheguei a fazer uns R$1.000, mais ou menos. Isso em 2, 3 semanas. E aí eu parei a pensar, caramba, eu consigo juntar dinheiro rápido, né? É só eu ver o que tá bombando e conseguir solucionar esse problema. Então qual que é o problema? Você tá aqui no churrasco, tá bebendo sua cerveja, você vai ficar quente, vai ficar ruim, então tem a solução pra esse problema. Então foi minha primeira experiência com venda direto. Resolveram o né? problema de alguém Exatamente. e ser remunerado por isso. Exatamente. Aí foi o primeiro estalo que eu pensei, caramba, eu tenho meu próprio dinheiro e é bastante, né? Pra mim, R$1.000 era muita coisa. Eu tinha o quê? Uns 13 anos na época. Então, eu comecei a gostar mais desse lado empreendedor e foi quando eu tive meu primeiro contato com o digital aos 14 anos. Que, inclusive, foi quando a minha primeira vez aqui em São Paulo. Eu vim visitar minha avó, que mora aqui, que é a única pessoa da minha família que mora aqui em São Paulo. E eu vim visitar ela aqui e eu vi, caramba, que cidade grande, tem tanta coisa pra fazer, tanto lugar pra ir. E aí foi quando eu tive esse estalo, caramba, eu consigo fazer algo com o digital. Né? Deixa eu pesquisar mais. Aí fiz o que todo mundo faz. Abri o YouTube e pesquisar como ganhar dinheiro na internet. E todo aí, mundo faz? É isso que eu te corrigi. Não. Todo mundo faz, velho. É muita fé na humanidade. Não, é que as histórias que a gente ouve, todo mundo começa assim, né? Tipo, pesquisando ali que como todo ganhar mundo dinheiro. que deu certo, se esforçou, Sim. fez. Aí realmente, isso, tem que né? corrigir, realmente. E aí eu comecei a pesquisar e o primeiro contato que eu tive foi com dropshipping, né? E aí eu falei, caramba, que mercado interessante, eu consigo fazer o que eu fazia e vender pra todo o Brasil, não só perto da minha casa. Entende? Fazer isso sem ter que ter o estoque, eu posso ter o estoque de fornecedores, então foi meu primeiro contato com o digital, foi com esse negócio e eu de cara pensei, caramba, isso pode dar certo. E aí eu comecei a estudar, eu sempre fui imediatista, né? Então eu peguei a ideia, eu vou aplicar agora, eu vi o vídeo de tarde, de noite eu já tava criando a loja, já tava na Shopify, criando conta, colocando produto, estudando, né? E eu lembro que eu vi aquele vídeo do Gabriel Silva de 24 horas, eu cheguei a terminar esse vídeo em 2 dias. Um vídeo de 24 horas. Eu fiquei ali assistindo e colocando em prática, então eu sempre fui assim de aplicar. Voltando um pouquinho da história, porque é bem perto, né? Eu comecei no dropshipping nessa época, fiquei uns 3 meses ali construindo tudo, tentando e não consegui vender. Tipo, no 4º mês, assim, eu fiz a minha primeira venda, que veio junto da segunda, da terceira, e foi com produção de conteúdo. Criei o Instagram pra loja, postei um vídeo que bateu 10 mil visualizações, eu fiquei, caramba, esse vídeo vendeu aqui, eu não tive que gastar com tráfego, foi meu primeiro contato com o orgânico, né? Foi que a gente começou a pegar a esse meio de tráfego. E aí eu tive resultados que eu falei, caramba, eu posso começar algo, porque eu comecei com meus amigos na época, né? Esqueci de mencionar isso. Eu falei, eu posso começar algo sozinho, minha loja sozinho, o pessoal também não tinha a vontade que eu tinha, sabe? Tipo, de crescer. Tipo, não aplicavam como aplicavam e não tinha a cultura que eu tinha na época, né? Então eu fui lá e comecei algo sozinho e nessa eu falei, caramba, eu preciso investir nisso. E aí eu queria contratar um designer gráfico pra construir a identidade visual da minha loja, tudo, e foi aí que eu conheci ele. Adivinha. Aí Que ele eu. produzia, ele fazia esse serviço. Só que Estão aí entendendo, voltando- galera, a história? Um começou de um jeito, daqui a pouco eles se conectam. Conectam as se conexões. conectou. Voltando um né? pouquinho antes disso aí, né? Porque pra gente se conhecer, a gente se conheceu num grupo de networking. Sim. E esse grupo de networking, assim, era um grupo de dropshipping na época. Então, todo mundo queria fazer dropshipping, aí era um grupo onde o pessoal que fazia dropshipping se ajudava, né? Irado. Então, antes de eu entrar nesse grupo, eu prestei serviço para um cliente meu que fazia dropshipping.
E eu comecei a ficar muito perto do cliente, eu vi que ele tava fazendo ali, cara, R$2.000 por dia, R$4.000 por dia. O que é isso Eu aí, falei, opa, né? peraí, o que é isso aqui? Tá melhor do que ficar fazendo arte, Tô né? louco, muito Sim. Aí eu comecei a me interessar, ele falou que... Aí ele começou a me ensinar, foi meu primeiro mentor, como se fosse. Aí ele Sim. começou a me ensinar ali, e aí eu fui tentando dropshipping, não dava certo, até eu chamei alguns amigos da escola, meus amigos da escola na época, Sim. cheguei, liguei pra eles, falei, cara, liguei pra uns 2, 3, falei, ó, vamos começar aqui esse negócio novo aqui, vamos fazer tal coisa que dá certo. Todos recusaram. E aí, né, em paralelo a isso, a loja não deu certo, não consegui vender nada, e eu tava num grupo de networking buscando ajuda também pra escalar minha loja. E aí, eu conheci ele, a gente trocou networking, até a gente, se não me engano, a gente fez uma arte por networking também, né? Algo do tipo. Foi Eu fiz algo uma arte assim. de graça aí, porque ele tava vendendo na época já. Aí eu falei, me ajuda aqui, me dá uma dica nisso aqui, pô, vender mais. E aí eu lembro que eu fazia exatamente a mesma coisa que ele. Ele fazia a tinha mesma coisa que eu, mas ele não estrutura. vendia, eu vendia. Ele ficava, caramba, velho, tô fazendo a mesma coisa, não tá vendendo. Deve Era a ser o mesma sotaque estrutura, dele, o né? mesmo produto. Era um produto de árvore de Natal, se eu não me engano. Eram os LEDs que ficavam na árvore de Natal e comprava pelo celular. os E LEDs ela que da deve ter árvore de comprado, ela Natal. ama essas coisas. Ah, Aí tinha esse produto e eu vendia o mesmo produto que ele, tava vendendo no caso, tava tentando vender, sim. com o mesmo anúncio, mesmo canal de vendas, tudo exatamente igual. Mesma copy, não vendia o meu, eu ficava indignado, né? Até que a gente viu uma dor no mercado que era justamente fazer o quê? Design para loja de dropshipping, porque muitas Sim. pessoas estavam entrando no dropshipping e não sabia de nada de design gráfico, aí fazia no Canva, aí fazia um negócio muito zoado, e não tinha nenhum design, nenhuma agência que se posicionava ali para isso. Então a gente começou a fazer loja para dropshipping, isso com 15 anos, que a gente falou, não, vamos formar uma agência. A gente formou a GoDrop, que é o Você primeiro foi negócio. atender a dor dele, entendeu Sim. que a dor dele era dor de um monte de outras pessoas, falou, bora fazer. Exatamente, a gente tinha pontos complementares, né? Então eu sabia produzir conteúdo, sabia como vender, além de que eu já tinha, noção de como criar a loja na Shopify, toda essa parte operacional. Operacional E ele estrutural, era você já muito sabia. bom em design, então ele ia criar a identidade visual e ia basicamente fazer a magia acontecer na loja, né? Então a gente juntou isso e a gente criou uma agência que solucionava essa dor. Queria começar no dropshipping, quer ter sua loja, quer ter tudo bonitinho ali, tudo pronto, a gente vai solucionar isso. E não tinha na época, né? A gente foi os Sim, primeiros não a criar tinha, isso com 15 anos. E assim, foi muito rápido, porque no dia que a gente planejou, aí no dia seguinte a gente tava ali estruturando, e a gente soltou o primeiro vídeo, se eu não me engano, com o WhatsApp lá rodando, e aí era de madrugada, mais ou menos umas 1h30 da manhã, eu acho. Chegou o cliente, e eu tava lá atendendo no WhatsApp os clientes, montei o script lá um dia antes, se eu não me engano. Lembrando do E- imediatista, né? A gente sempre foi de Sim. aplicar Você assim em na São hora. Paulo e você em Belém. E eu em Belém. Isso, nada a ver. E a gente falando com o Irado, cliente lá, eu falei, meu, eu vou te ajudar a criar sua loja. E aí era 1 da manhã, se eu não me engano, o cliente foi lá, primeira venda, um dia depois da ideia. Que eu falei, legal. Aí já, uau. Aí 1 da manhã, primeira Incentivou. venda, eu vi a notificação, eu falei, é real. É Ó, isso. mas entendam, vocês escutaram aqui o Ale falando que ele tentou e não vendia os produtos que Mas ele tentava não desistiu, E vender. né? detalhe, a Não é que ele maioria acerta, desistia. tudo que o jeito que vocês falam assim, pode ser que a pessoa escuta e fala assim, nossa, você viu, o Rafa começou e já vendeu. Ele deve ter feito um monte de cópia Foram até 3 ele meses. Eu entender. falei, 3 meses até a primeira meses venda. Então tentando. foram 3 meses todo dia. Lembrando que eu era imediatista, era todo dia, de Mas você domingo não a desistia, domingo. estudava, ia Insistente, todo atrás. dia, Insistência. todo O que dia, foi que eu todo errei dia. aqui que eu posso melhorar? E eu fazia isso várias e várias É e que às várias e vezes várias a pessoa vezes. no primeiro erro, ou na ela já primeira vez fica, que não dá caramba. certo, Sim. já desiste. Não, isso aqui não Isso dá que em nada. funciona, É Acho que esse é o maior problema de É o tudo, maior assim. problema. Muita gente começa, mas ninguém continua, entendeu? A gente é muito bom pra ter Sim. iniciativa e a gente é muito bom pra não ter acabativa. E A justificativas, gente é bom pra né? iniciar e é péssimo pra acabar. Entendeu? Acho que Realmente. o ser humano tem isso, é natural do ser humano. E aí, os que se destacam geralmente não são só porque são mais inteligentes ou não, né? Às vezes nem são. Eu conheço um monte de gente que não sabe fazer uma crítica bem pontuada, uma boa redação, não passaria no Enem. Mas tá lá milionário porque ele é insistente, ele é Persistente, não insistente. insistente não é. A gente aprendeu recentemente que tem o persistente e o insistente. O persistente, ele bate num poste, Não, dá a volta. Na isso. segunda, ele dá a volta e passa. O insistente, ele bate no poste, bate no poste, bate É, no poste, é bate muito no bom. poste. né? Realmente. Então, eu acho que tem esse lance. Mas uma coisa que eu achei interessante é vocês se conectam, um tentando ajudar o outro, à distância, percebem uma dor que os dois têm e falam, mas peraí, essa dor você resolve de um jeito, eu resolvo de outro, vamos juntar, e aí nasce a primeira colaboração de vocês, que era Isso. fornecer loja de dropshipping para o mercado de dropshipping. Então a gente parou a história aqui
Vamos continuar ela. Peraí, ai, nossa, já me veio outra coisa. Depois, não sei se agora ou depois. Manda aí, vai. Bora, Mas eu bora. quero saber, relacionado, porque eu já fico imaginando, eu tenho 2 filhas, e aí vem meus filhos chegam, tive essa ideia, tô conectado com, Perfeito, já traz agora. uma pessoa lá do Belém e a gente vai fazer isso. E aí? Quem é esse menino que você fica Só conversando até bem 4 horas da honesto, manhã? bem manhã? honesto. É. Meus pais nem sabiam. Nem Não sabia. faziam Lá É ideia. isso que eu ia falar. madrugada. 4 da manhã, tá jogando Counter-Strike, nem Eles tá sabendo. nem faziam ideia. Só Em que foi ter momento? noção, assim, quando que na época, né, eu era de menor e não tinha Sim. CNPJ nem Na nada, não era conta dele emancipado. aparece $1.000. Era da minha mãe, o nome era da minha mãe, né? Sim, Minha mãe era laranja, como se fosse. sim. Nossa, quase cuspi água aqui agora. E aí, Tinha palavras melhores, eu acho. tinha palavras melhores, Mas mas esse é o jeito mais conhecido, é né? o polêmico. É. Enfim, aí ela recebia ali o dinheiro e Uhum. aí frequentemente falava, mãe, eu vou sacar tal valor. Ela viu toda semana pelo menos R$2.000 sendo sacados, ela falou, o que é isso aqui? O que meu filho tá fazendo? Pois é. Sim. E aí ela teve essa reação, né? Meu pai, e até hoje meus pais, nossos pais, na verdade, não tem tanta noção do que a gente faz. Isso a gente fala tem tanta sempre que, noção. tipo assim, os meus pais, eles têm noção, meu filho saiu de casa, meu filho tem um escritório em São Paulo, tá construindo a empresa dele, tá trabalhando, mas acho que eles não têm dimensão Sim, não do tem. que a gente tipo, faz, essa molecada da entendeu? internet é diferente, né? Eles devem pensar assim. Ele pensa, Eu trabalho com caramba. e-commerce há 20 anos. E aí você pensa, há 20 anos atrás, quem tava no e-commerce? Booknet no Rio de Janeiro, estava no Submarino. 2004, você vê lá a Magazine Luiza começando Nossa, um Submarino, escritório. cara. 99, você tem o Mercado Livre, que a Remate.com, a Bazar. Tem essa galera do leilão, né? Na internet. Hoje não é dia de contar a minha história. Um dia eu conto. Eu comecei no Counter-Strike, eu jogava profissionalmente e tal. Que legal. Eu também fui que nem você, eu queria ter acesso a um computador. Também é design. Né? A minha Ah, é? carteira assinada é de 13 Legal. anos. Se você pegar a minha foto da carteira assinada, se a Xuxa vê, ela manda prender minha mãe. Só que minha mãe já faleceu, então não vai conseguir. Mas eu tinha uma carteira assinada com 13 anos de idade. Com Caramba. 9 eu era camelô. Então, tem todo Mas mundo... podia na época? Podia. Na época podia. Mudou a lei. Aí depois que mudou pra 16. Como menor aprendiz. Mas Não era. eu tinha carteira assinada com 13 anos, com 9 anos de idade eu trabalhava, então tem todo um cenário aí, bem maluco. Mas, voltando, porque hoje eu quero saber vocês são os protagonistas aqui. Quando eu comecei aqui em São Paulo, eu tava de viagem pra cá, né? Minha mãe não tava aqui, eu vim só a visita da minha avó, né? E conhecer a cidade. E eu comecei aqui sem meus pais saberem. Então eu comecei, aí eu lembro que até o meu tio que tava aqui também, ele me ajudou, então ele tinha uma conta no Mercado Pago lá, que ele, disponibilizou pra eu usar. E aí foi quando eu comecei, e eu fiquei esses 3 meses sem os meus pais saberem, porque... Enfim, não tinha como eu explicar, sabe? Eu falei, não, vou primeiro ter resultado, depois eu explico. Tô fazendo um Se não, se eu dropshipping. explicar sem resultado... Vai ficar- pois é. Imagina, Que pai, isso, tô fazendo um dropshipping. dropship. Ai, meu Deus, que droga nova é essa que ele tá usando, né? Pois Já é. vi até um vídeo assim já, tipo, o que você faria se seu filho usasse dropshipping, entendeu? Aí todo mundo, meu Deus. Leva pra uma caixa de recuperação. Esse vídeo aí foi o socialmente da Godora fez, né? Foi. E aí eu comecei, sem meus pais saberem, quando eu tive meus primeiros resultados, eu mostrei pra minha mãe, ela, nossa, caramba, que legal, assim, tipo, que brincadeira legal, sabe? Tipo, joguinho Sim, legal, sim. assim, sabe? Tipo, não entendeu o que era um negócio no começo. E aí, quando eu mudei pra, tipo, fazer dropshipping e ao mesmo tempo eu produzia conteúdo e vendia como afiliado, esqueci de mencionar essa parte também, eu cheguei a fazer meus primeiros R$1.000 na semana, né? E aí, na minha loja de dropshipping, eu fiz 4 vendas, mas eram 4 sócios. Então era Então somando- ficou, tipo, de lucro uns R$70, entendeu? Em somando 4 meses, 25% entendeu? de custo e lucro pra cada um, que tem que embutir tudo isso aí. Você Exatamente. também agregou com afiliados. Você já tinha conteúdo. Os afiliados vieram depois de eu sair da loja com meus amigos, entendeu? E eu Saiu comecei e aí isso, eu emendou comecei os dois afiliados. juntos, exatamente. E aí eu tive uns R$70 de lucro com essas 4 vendas que se eu economizasse no lanche eu ganhava mais em 4 meses, por exemplo, né? Então minha mãe não conseguia entender e também não tinha como eu provar nada, né? E aí quando eu comecei com afiliado, eu já sabia como fazer um vídeo que viralizava, até porque a gente teve esse framework quando eu tava na loja de dropshipping, e aí eu apliquei como afiliado e fiz meus primeiros R$1.000 na semana, né? E aí eu fui lá, mostrei pro meu pai, falei aqui, pai, fiz R$1.000, ele, duvido você sacar agora isso aí, duvido você sacar, que não vai cair, não sei o que. Aí eu falei, não, beleza, então eu fui lá, saquei, caiu, ele, não é que funciona mesmo esse negócio aí, mas duvido você fazer de novo. Aí eu falei, não, eu vou fazer de novo. E aí foi quando eu comecei. Então, tipo, foi quando eu tive o primeiro estalo de caramba, isso aqui dá realmente dinheiro, entendeu? Porque não tinha palpável ainda, tipo, um valor alto, entendeu? Sim. Acima de R$1.000, por exemplo. Então foi quando eu comecei, e aí quando a gente abriu a agência junto, que a gente teve, tipo, um resultado escalável, assim, que foi quando a gente percebeu que realmente funciona, que dá pra ser uma renda ali, dá pra gente crescer com isso. Os meus pais foram meio que
entendendo um pouquinho mais como funcionava, eu tive que, enfim, dar mais aulas pra minha mãe pra ela entender a logística de como tudo funciona, mas eles entenderam de começo, né? Só que minha mãe não queria, tipo, que eu desfocasse do estudo. Ela pensava, tá, sim. faz isso, mas não para de estudar, não para de estudar pra prova e tal. Aí eu falei assim, mãe, seguinte, eu tô parando de jogar bola pra poder fazer isso, tô parando de jogar videogame pra poder focar aqui no trabalho, então não tem porquê tá, tipo, batendo cabeça com isso, entendeu? De estudo, entendeu? Eu tô E estudando tanto nesse quanto eu ponto estudava aí, antes. vocês já estavam trabalhando juntos, Já, vocês já. meio que Já. conciliando Sim. família, escola e Isso. trabalho, família, escola e trabalho. Família, No escola seu e caso foi trabalho. um pouco diferente, né, Ale? Os meus pais, né, a gente fala que antigamente tinha a gente não contava pros pais, sabe? Era o que tinha vergonha, ou o pai não tinha a mente Era difícil de aberta o explicar, suficiente. Era muito difícil de explicar. Mas Sim. ainda Mas, tá? hoje em como dia... vocês estão muito já no hype, vocês Aham. falam antigamente vocês é 3 anos atrás. É, Então, assim, ainda é difícil de explicar. É Tenho certeza, difícil. você é pai e tá me ouvindo agora, eu tenho certeza que você tá pensando assim, esses moleques são loucos. Eu tenho certeza que você tá pensando isso. Bota no comentário aí, ó. Coloca aí no comentário, você deixaria os seus filhos trabalharem com dropshipping? Né? Pensa aí e me escreve aí. Mas pode continuar aí, fala aí. Ale. Boa. Então, antigamente, né, no caso 3 anos atrás, tinha esse problema de a gente não saber como explicar, mas hoje em dia, como por exemplo, a gente cria conteúdo justamente para ensinar e educar os pais, os filhos, para eles se conscientizarem de que é um caminho válido. Então, por exemplo, se eu não me engano, ontem ou anteontem, eu fechei ali uma mentoria com um aluno que estava com a mãe do lado ali, entendendo Legal. tudo, e aí eles... A mãe já tem essa consciência porque a gente sabe explicar. Não tem nada que Sim. vai perder dinheiro, não vai perder algo. Não, E vocês também estão conhecimento, né? aprendendo a Educação. lidar com as É. dúvidas Exatamente. paternas. Certo? E Porque a acima molecada de... vocês já ganharam. Sim. E acima de ganhar dinheiro, tem a mentalidade, que pra mim é o crucial, é o grande ouro. propósito, É a né? mentalidade, que é ele ter uma visão empreendedora, ele enxergar que o mundo é capitalista, o mundo funciona assim, então vamos ter uma visão de construção, vamos ter uma mentalidade de construção, porque se a gente for pegar o Sim, sistema, a sim. escola, eles vão estar constantemente enraizando uma mentalidade diferente disso. Eles vão enraizar que o mundo é um amor, que, enfim, eles dão ali uma mentalidade diferente. Algumas E aí, escolas. sim, algumas escolas são assim. E aí, quando você implementa um conteúdo que vai influenciar o jovem a ter uma mentalidade empreendedora, aí De sim pensar, ele, né? O aí ele jovem vai precisa pra um pensar. caminho diferente. Foi entendeu? aí que nasceu esse ímpeto de vocês, de falar, pô, eu posso ir além de ficar fornecendo site. Porque Sim. quanto que foi que instalou isso? Porque é um espaço curto de tempo. Porque se eu estivesse falando Aham. aqui com 2 empreendedores que têm 40 anos de estrada, pô, o cara vai me contar uma tudo muito super rápido. história pra falar. O de vocês, cara, eu tô falando de, sei lá, período de um ano atrás, vocês desplugaram e falaram, não, peraí, vender site não é tão não é o que eu quero, não. Quero escalar pra uma outra coisa, quero criar consciência na galera da minha idade. Quando que isso desperta? É a questão da grana? É a questão de impacto social que vocês querem fazer? O que misturou isso? De onde que surgiu essa ideia? Boa. É até meio difícil porque é como se fossem, tipo, públicos diferentes da gente explicar. Então, pra gente, a gente vivia muito no público jovem, e nosso grupo de networking eram majoritariamente jovens, e aí a gente acompanhava o conteúdo de outros jovens, então a gente percebeu que com 6 meses de agência, essa agência que a gente montou, a Goldrop, a gente fez um pouquinho mais de 100 mil reais com essa agência, vendendo site Ela e não tal. tá mais no ar, Não tá. certo? Não. Tá. Gold Drop. E aí a gente, no 6º mês, a gente foi pro evento da QIFI em 2022 e a Foi gente convidado. percebeu que o dropshipping tava saindo de hype. Tipo, o pessoal não queria mais fazer dropshipping, queria começar com PLR, que era tipo, caramba, era nova inovação, infoproduto, assim, SL, essas exatamente. coisas todas. Então a gente pensou, tá, não tá vendendo tanto quanto deveria, não tá hypando tanto, vamos migrar, entendeu? E a gente foi lá e migrou pro infoproduto. Então a gente saiu da agência que fazia serviços de site, a gente começou a ir pro infoprodutos, que ensinava a pessoa a ganhar dinheiro com infoprodutos, como afiliado, etc. Vamos desmistificar já aqui um ponto? Vamos ver o quanto vocês têm a capacidade de lecionar pra molecada entender aí o quanto vocês estão hypados ou o quanto vocês de fato estão entregando resultado. Explica pra galera. E aí, ó, você pode até olhar pra essa câmera aí, ó, linda aí, ó. O que é infoprodutos? Boa. Quer que eu explique? Explica aí. Vamos lá, infoproduto é você colocar uma informação e vender isso através de um produto digital. Então, por exemplo, um curso, uma mentoria, geralmente e-books também, são infoprodutos porque levam uma informação até a pessoa através de um produto digital, através de uma entrega digital. Então, todo o conhecimento, toda a informação que é entregada de forma digital através de um produto, seja um e-book, curso, mentoria, é um infoproduto. Isso aqui é um produto da informação. Né? Então, o conhecimento, a gente fala que é a moeda mais valiosa do digital, né? Que é muito valioso e justamente infoproduto é você vender conhecimento, seja do digital ou também infoproduto para você ensinar a pessoa a criar canecas para vender.
Então, se é você já toda comprou informação. um livro, aquele e-book que você comprou no final da página, pague R$ 29,90 e emagreça em até 45 dias, é um infoproduto. É um formato. certo? Só não é um infoproduto que seja que enfim, pelo que a descrição que você deu, não parece um infoproduto que realmente funciona. E eu falei por querer mesmo, porque tem muita gente que compra infoproduto que é isso. Só que também tem um infoproduto que é o correto mesmo, né? Que é Sim. aprenda, por exemplo, a melhorar sua oratória em 1 ano. E aí o cara tem um O conhecimento. super curso ali E com todo o e-book e tudo mais. todo mundo tem algo a aprender, algo a ensinar. Sim. Né? Então, nem todo mundo é tão inteligente para não ter nada a aprender e nem tão burro para não ter nada a ensinar. Então, Sim. qualquer pessoa pode transformar um conhecimento que ela tem ali, aí ela se torna um expert, que a gente chama, que é o especialista. Por exemplo, a gente tá aprendendo agora a jogar xadrez. A gente pode virar um expert de xadrez, aprender tudo e ensinar isso, que é uma informação. Xadrez é irado. Eu já fui pro campeonato de xadrez. Ah, é? Pô, legal. Que legal, isso é bom então. Mais ou menos. Eu fui com 9 anos, eu fiquei em 6º lugar, com 9 anos. Ah, é? Caramba. Tinham 6 pessoas, tô brincando. Não, não, pior que não. Tinha acho que umas 50 pessoas. Que legal, em Brasília. da Meu hora. irmão ficou em Caramba. 3º, eu fiquei em 6º. Meu pai me obrigava a jogar xadrez. Ah, é? Mas é Legal. muito bom, né? Aí eu É, jogava vamos xadrez. X1 depois. Aí. Fala. Depois a gente faz um Vamos. X1 aí. Não, mas vai ter que ser eu e você contra eles. Nada, ele pô. parece Vocês crânio. vão me ganhar, eu tô velho. Eu nem lembro. Os A gente cabelos tudo caiu aprendeu semana passada, a É, gente tá semana jogando passada. todo dia. É uma já. guerra que eu e Xadrez é ele. incrível. Xadrez é cognição É pura. legal muito mesmo, bom. é legal mesmo. Mas olha que legal. Vocês entenderam então o que é infoproduto, galera? Vai lá. Eu sei que você... Não, agora acho Né? que eles podem falar um pouco. Agora a gente volta... Pagando É. começou aqui no negócio. Que são muitas perguntas, né? Que é muito bom ver, assim, jovens como vocês, com essa veia empreendedora, com essa mentalidade que hoje tem pessoas mais velhas que ainda não têm a mentalidade que vocês têm. Sim. Né? Então a gente pensa assim, não, esse conteúdo é só pra gente mais jovem, geração Z, não. Perfeito. Tem uma geração que também precisa olhar esse conteúdo e falar, poxa, eles com essa idade já estão com esse pensamento, peraí, deixa eu virar minha chave, deixa eu realmente aprender, né, com eles. E aí eu queria saber, então, do Digital Z, como que é a empresa de vocês? Fala um pouco. Boa. Pronto, não estão mais na agência, como foi essa Na migração? timeline a gente já chegou no ponto onde É. a escola foi criada, certo? E aí o Isso. nome dela é Digital Z, obviamente, pô, tá implícito, né? Digital Z. Eu geração lembro Z. até quando o Ale deu a ideia do nome ali, que deu a ideia do nome, né? Eu Eu lembro que adorei você o nome. falou do nome, eu falei assim, mano, tá muito Dragon Ball Z, mano. Vamos pensar em outra coisa. Eu não sei, eu não tô gostando muito, mas acabou que pegou e virou, né? A Digital Z, ela nasceu muito por causa do estigma que você falou. A gente estava acostumado com um mercado que vendia muita promessa e não entregava. Que é o emagreça Então, 45 dias. exatamente, Aham. emagreça 30 quilos em 40 dias. Isso não existe, entendeu? Isso é tipo uma enganação, entendeu? É um golpe, vamos dizer assim. Sim. É o que a gente chama hoje no mercado de oferta black. Aham. né? Que, inclusive, Então- galera do tráfego pago é penalizada constantemente. Tem que Constantemente. ficar criando conta falsa e um monte de coisa porque quer trabalhar com o mercado Exatamente. black. Aí. E a gente via isso de perto, porque a gente tava em grupos de network, tava ali com contato, então a gente via muita gente Sim. fazendo, a gente falava, Uhum. caramba, como é que a gente cria algo que vai ser uma promessa que vai agradar, então a pessoa vai ver, caramba, essa promessa aqui, pô, faz sentido pra mim, vai me ajudar e a gente vai conseguir realmente entregar isso. Então foi quando a gente percebeu, tá, não vamos fazer um produto, um infoproduto qualquer, vamos criar uma experiência, vamos criar um negócio ali que vai realmente mudar o jogo, vai fazer a gente ficar em cima dos concorrentes, entendeu? Então foi quando a gente criou a Digital Z com o propósito de revolucionar a educação. Então a ideia de vocês era ser literalmente uma brasa na ferida. Falar, ó, eu sei que não vai ser fácil, porque eu acho que já exatamente. A então gente queria sabendo multiplicar talentos, a gente queria multiplicar a mentalidade, porque a gente viu que o nosso modelo de criar negócio, a nossa mentalidade era replicável. Então, eu falo que assim... que queria criar novos alês. Os jovens de hoje, a geração Z, ela é fútil porque ela vivenciou nos ambientes errados, viveu experiências incorretas e tem as informações que não são convenientes. Tudo isso somado, né, gera uma geração Z fútil. Agora, se a gente muda, começa pelo ambiente, por exemplo, que é instaurar ali uma comunidade jovem digital que constantemente fala de negócios, vai mudar tudo. Vai mudar a informação, vai mudar a experiência e vai mudar, consequentemente, a mentalidade. Então, a gente começa o quê? Colocando um ambiente novo para a geração Z estar ali conectada com o conhecimento, que é o certo ali para ela faturar, e também pessoas que vão somar na vida dela, que vão levá-la pra cima, ao invés de chamar ela pra sair numa festa sábado à noite pra fumar pod, entende? Então, é mudar o ambiente. Então o seu desejo era, de fato, por isso que eu falei, que colocar uma brasa na ferida, porque Eu pensa tenho assim, ó, polêmica aqui, hein? tem uma molecada que não quer ouvir isso que vocês estão falando. Que Não, muita meu, gente, tipo... deve ter muito hate, provavelmente. Mais. Tipo assim,
pô, tá querendo tirar minha infância, meu irmão? Eu quero minha adolescência, eu quero curtir, eu quero sair na balada, eu quero fazer as paradas que eu tenho que fazer. E você tá falando assim, não, parei de jogar bola pra estudar, irmão. Por quê? Porque ou eu parava de jogar bola ou eu parava de estudar. Porque eu não ia parar de empreender. Foi meio que você deixou claro aqui. Sim. Empreender eu não ia parar. A questão é o que sua mãe falou. Não quero que você pare de estudar. Você falou, então, Beleza, eu vou paro de parar jogar bola. exatamente. Mas eu não vou parar de empreender e nem de estudar. Escolha, Beleza, ficou claro. E tem uma molecada que vai falar assim, não, você tá louco. Eu quero jogar videogame, eu quero... E essas são escolhas, eles vão colher. E o que vocês estão falando é, eu quero, através da educação, mudar isso que você pensa. O jeito que você tá pensando não vai te levar pra um lugar legal. E eu quero que vocês entendam o que a gente entendeu e despertar essa galera. É o meu Matrix ali, quero despertar Boa. vocês. Isso tem de imagem, né? Então, tipo, a gente às vezes tem nossos momentos ali no dia que a gente vai lá, pega e lê os comentários. Ele é o cara que mais toma hate que eu conheço, velho. Ele toma hate. bastante. É até Isso é engraçado porque, tipo assim. Isso é polêmico, então. Policial bom ou policial ruim, né? Aquele negócio do... É que, tipo assim, o meu conteúdo, eu não pego tanto no pé quanto ele pega, por exemplo. Então ele é mais polêmico ali, mais faca na caveira. Tem um contexto de vida diferente também. Pois né, é. Que leva a isso. Exatamente. Então, tipo, ele toma muito hate, assim. Então a gente, às vezes, pega ele pra ver o que o pessoal pensa. E muita gente fala isso. Pô, por que eu largaria, tipo, a minha adolescência, eu poderia estar curtindo pra estar, enfim, trabalhando, entendeu? Não tem por que eu fazer isso agora. Depende do resultado que a pessoa quer colher. né? Exatamente, só que a gente fala que, pô, você não vai estar perdendo ali a sua diversão, porque, cara, é você pra pensar, o que tem mais de divertido do que você viajar o mundo, você conseguir ganhar dinheiro, comprar suas coisas, comprar seu Play 5, quiser, né? vir aqui pro seu escritório na Faria Lima aqui e tal, esse teu negócio crescendo, pra mim isso é, tipo, extremamente divertido. Entendeu? Pois é. É extremamente dopaminérgico ter um negócio crescendo Legal. ali, tá, Sim. enfim, trabalhando e crescendo, então você não vai deixar de se divertir, você só vai mudar o rumo, entendeu? Por exemplo, eu costumo falar assim, se o teu eu do futuro dissesse pra você, de 15, 16 anos, cara, faça isso, ou ele te agradecer pelo aquilo que você fez ou não, Sim. seria perder a adolescência, seria curtir se o teu eu do futuro apoiasse isso? Então é um questionamento. É porque tem aí o Fazer, paradoxo né? do avô, né? Só pra eu deixar claro pra E ele. também, assim, a gente tá sendo bem extremista, mas não quer dizer que, assim, em algum... Talvez você jogava todo dia, você... Não quer dizer que um sábado você não vai jogar bola, né? Sim. Então, não é perder totalmente, porque... Parece que a gente só tem vai do dias de 0 a 100%. lazer, né? São Diminuir a escolhas, né? frequência, exatamente. Exato. Diminuir tem frequência não é escolhas. cortar barato. Não né? é Acho que tudo de uma vez, mas eu tenho certeza. Não Você se preciso nem diverte, perguntar. pô, não é Vocês possível. têm não só o trabalho, mas claro que vocês têm momentos de lazer, certo? Não, Sim. com certeza. A gente gosta bastante de jogar tênis também, então a gente vai jogar tênis então. ali. Tem ali uma horinha Tem o por semana, ali, esporte. mais ou menos. E sim. Não, mas tá tudo brincando. bom. Mas Não, eu mas acho que tem. também é a fase. Vocês estão empreendendo, é normal. assim. Existem as Vocês estão com fases. 17 já, exato. vocês estão com 12. É. Dá Só pra que a gente é entender. muito extremo, a gente gosta, assim, É bem extremista. Tá todo dia. A gente Mas é tá... porque vocês gostam. Sim. É esse cenário. E quando você falou do negócio esse seu eu do futuro, é porque tem o paradoxo do avô aí, né? Me explica o paradoxo do avô. É mais ou menos assim. Então imagina, pô, se eu voltasse no passado e eu matasse meu avô criança, eu vou nascer? Não vai nascer. Mas e aí? Como é que faz? Eu vou desaparecer porque eu voltei pro passado, eu vou sumir? De volta para o futuro. Eu sumo, não sumo? Isso é na ciência, chama paradoxo do avô. Cara, é uma coisa do Serjão dos Foguetes. Aí depois você vai procurar Space Today, essas coisas. Sim. O Serjão fala muito sobre essas coisas. Mas o que eu tô querendo te colocar é: o que te gerou a experiência para que o seu eu futuro voltasse no eu do passado para dizer não faça isso foi o fato de que você empreender. fez. Então você, Se teoricamente, você não teria que voltar tivesse pra falar isso, entendeu? Porque esse caminho já foi criado, pra ele voltar e te isso. agradecer e já tinha que Você ter só acontecido tem em a algum lugar. capacidade de mas falar aí, pro se seu a eu gente do passado se a por gente for isso. no antônimo, ele poderia facilmente falar pra eu fazer isso. A maioria dos adultos hoje fala, nossa, se eu fizesse isso com a sua idade. Então, É, eu nesse te entendo, sentido. mas qual que é o Sim, lance? sim. Eu só tenho capacidade de falar para a minha filha hoje, com 11 anos de idade, falar, filha, não faz isso, porque eu fiz, deu errado, Aham. e a minha experiência de dar errado faz com que eu possa dizer a ela e fale, evite isso. Eu costumo falar o seguinte, Ale, eu tô andando com um amigo lá, o cara é motoqueiro, tem uma Kawasaki lá, o cara, pô, se amarra em moto, e aí ele fala assim, ô Mário, vamos dar uma volta? Aí eu falo assim, você já caiu alguma vez? O cara fala, não. Aí eu falo, então pode ir, porque eu não quero ser o primeiro. Por quê? Eu só confio em quem já caiu, velho. Eu não ando de moto com quem nunca caiu. Porque todo motoqueiro, só tem 2 tipos de motoqueiro. O que caiu e o que vai cair. E eu não quero ser o primeiro que vai cair com ele. Então, nesse contexto, trazendo pra vida, vocês estão com 17. Vocês já erraram várias paradas. E tá claro pra mim. Pô, fazer anúncio não funcionava. Você deve ter falado já algumas coisas que você não gostou. Outras que você falou, falaria mesmo e deu certo. E tá tudo bem. O lance o que eu tô trazendo pra vocês tem coisa que não tem como você encurtar ou fazer um hack.
Experiência só vem com o tempo. E a experiência, ela precisa do tempo para ser experiência. E é por isso que chama experiência, que nem XP de jogo. Tu Sim. tá lá, não tá XPando, lá a pessoa vai, vou fazer XP aqui no jogo, vou farmar aqui o boneco. É isso, tá farmando teu bonequinho lá no teu Elder Scroll lá, qualquer jogo desses Elder Ring, né? Tu tá lá fazendo um joguinho, tu tá renderizando o teu bonequinho ali nas paradinhas que você quer, XPando o cara. E é tempo. Não tem como você encurtar. Você pode ter que encurtar tempo como? Pegando a experiência de alguém que já errou e fazendo esse processo. E aí eu acho que nesse bolo todo, né, aproveitando que já debateu aqui esse assunto, tem uma polêmica aí, que é, Ixi, mais uma. pelo Tem que eu uma aqui entendi, também. pelo que eu entendi, o Rafa ficou na escola. Ele segurou a onda, também falou, segura a onda aqui, não vou liberar. Aí você falou, então, deixa eu fazer um cálculo. O que eu posso abdicar pra não perder o que eu tô curtindo? Você falou que você tem algumas polêmicas que te geraram justamente porque você tem um contexto de vida diferente. Como foi pra você? Seu pai falou assim, ó, gostei, entendi esse treco que você tá fazendo aí. Eu nem entendi, mas já vi que dá pra sacar, ok. Mas como foi e como é hoje lidar com eles? A escola, você terminou, não terminou? Porque você terminou, né? A escola. Sim. Como é que foi pra você? Eu parei na metade do primeiro do ensino médio. Por quê? Porque começou a dar conflito de rotina, né? Então eu queria ali estar constantemente trabalhando, pensando. E a escola chegou num ponto que tava subtraindo do que somando. Chegou num ponto que tava assim, né? Não é uma realidade palpável para um jovem que começa no digital, muito dificilmente. É bem raro, muito raro mesmo, né? Então, é uma realidade específica. A minha mãe, no começo, meu pai também, não concordavam, mas depois de 1 mês, 2 meses insistindo bastante, eles deixaram falar, então faça isso. Meu pai que deixou, meu pai que convenceu a minha mãe, pela minha mãe, ela não deixava eu sair da escola. Aí eu falei, pô, aí eu falei pro meu pai, ó, se a gente for calcular aqui por mês, você vai economizar tantos R$1.000. Aí ele fala, entendi, entendeu? Aí eu usei esse argumento pra ele e aí deu certo, né? Mas você já tava rodando resultados. Tava bastante. Nessa época, foi 2023, metade de 2023, a gente já tinha feito um bom dinheiro já. Eu já tinha um bom dinheiro na conta já. Entendi. E aí, olhando pra esse ponto aí, só pra eu... Porque eu sei que ela já vai puxar outras polêmicas aqui, mas só pra eu entender um contexto. Você vai lá, larga a escola com 14 anos, provavelmente. 15. Que aí, primeiro ano ali, 15 anos. Você fala, vou parar com essa parada, tem essa treta toda, você convence, beleza, continua trabalhando, estava gerando, você falou que já tinha algum resultado. Então, Sim. eu acho que se você tivesse 0, seria quase impossível de fazer isso. Não Então, faria isso. né? Tem que estar rodando ali para justificar esse fato. E aí, obviamente, a gente tá no digital, a gente tá com a IA, tá com um monte de coisa, você tá surfando essa onda. Dificilmente você vai ficar agora, até pelo histórico que você já criou, desempregado. Só que o teu exemplo arrasta, tuas palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Deve ter um monte de pai indignado quando você fala isso, porque ele pensa, o meu filho tá querendo largar a escola, só que o filho dele não tem 100 mil na conta. E aí, o que você diria pro moleque que não tem 100 mil na conta e quer largar a escola? Não faz sentido, porque o motivo pelo qual eu larguei a escola é porque tava dando conflito de agenda. Então não tava funcionando. Então, eu tava perdendo no negócio para eu participar da escola. Para uma pessoa chegar nesse ponto aonde a escola vai atrapalhar no aspecto horário, é difícil. Não é comum. E tem que ter já o resultado financeiro. Sim, Não tem jeito. de fato. Então, por exemplo, vai ter uma gravação aqui, vai ter tal compromisso aqui, e aí eu vou estar na escola, vai estar atrapalhando, eu tenho que fazer uma prova, tenho que estudar pra prova, então tava dando conflito. Entendi. Eu perdia, sei lá, 1/3 do meu dia só me dedicando à escola, e esses 1/3, se fosse aplicado no negócio, que seria o meu futuro, me daria muito mais retorno. Aí eu tomei a decisão, né? Que na minha visão foi muito benéfico pra mim. Muito benéfico. Depois eu explico por quê. Mas foi benéfico. Lógico, não recomendo, obviamente, muito específico. Só se o cara chegar e falar, Lê, eu tô exatamente na sua situação, ou até um pouquinho melhor Vocês aqui. podem falar de números? De Tipo números? assim, não na precisa, época? não precisa saber quanto você tem na sua conta, nem nada disso. É só no sentido de falar assim, quanto que vocês faturavam nessa época? Pra você falar assim, meu irmão, isso aqui é mais importante do que eu parar e Uns 20 e poucos mil reais por mês, eu e ele. por mês. Metade de 2023 era isso. É. Mas e você pensa em voltar ou não? O que É. você planejou nessa trajetória de Fazer um supletivo. O que eu Tudo, planejei era a win pra focar em realmente ganhar dinheiro. Foi bem loucura, assim, se eu Tá. for parar pra analisar, porque com 15 anos eu não tinha mentalidade, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eu não vou falar pro Ale do passado não fazer isso, porque se eu não... É o paradoxo do avô, né? Viu? Se eu não fizesse Você isso, eu não vai poder dizer isso hoje. Entendeu? Sim. Então,
Você perguntou o que mesmo? Que eu me perdi. Não, se você tem você planejado pensa em em concluir. voltar. Fazer um supletivo. Tá. O que você planejou nessa Então eu parte planejo acadêmica, sim né? fazer um supletivo, porque querendo ou não, isso é relevante na sociedade. Você É conclui, o Marcelo que me convenceu disso, que era relevante na sociedade, etc. Tanto que, se eu não me engano, vai dar algum conflito no futuro por conta do negócio, essa educação, aí pode dar algum conflito. Você sabe que tem muita matéria, até vou te falar aqui do ponto de vista de um nerd para um outro nerd. Também começou com jogos, tudo mais que estão fazendo aí e tudo mais. Quando você estuda, sei lá, no terceiro ano do ensino médio, e aí você tem lá uma matéria de matemática muito específica. Aí você vai ver aquilo ali, tipo, biologia, tá lá, seiva bruta, seiva elaborada. Tipo, só um exemplo prático aqui. Pô, meu coração, na aula de cardiovascular, ele faz sístole de ástole. Não Você vou fala ser assim, médico, pô, Mário, né? tu lembra disso? Lembro, irmão. Sabe o que é isso? Cognição. Vocês são racionais, vocês são super lógicos, vocês sabem o que eu tô falando. Seu cérebro faz cognições, seus neurônios, eles se conectam, eles geram várias coisas aí. Depois você pode estudar a parte cerebral mesmo ali. Porque quando você joga xadrez, você começa a ficar mais inteligente. Porque você começa a gerar cognições no seu cérebro, que são sinapses entre as distâncias e tudo mais dos seus neurônios, eles começam a se conectar e várias coisas vão acontecendo aí. Eu não sou um especialista, não sou um neurologista aqui, vocês podem me corrigir, inclusive, aí com a questão técnica, tá? Os haters chatos, conectem aí, falem. Mas no sentido de amplo, tô falando geral, aqui novos conhecimentos e forçar o seu cérebro vamos dizer assim, a raciocinar em cima de questões lógicas de matemática, português e tudo mais. E aqui eu não tô falando das aulas de sociologia, podem me bater. Eu tô falando de aulas que realmente são relevantes. Você tá falando de um cenário de ficar mais inteligente, gerar mais cognições cerebrais, ter mais capacidade cognitiva de pensar em problemas futuros. Aí lá na frente você vai estar desenvolvendo um contrato com um grande cliente, gigantesco, quer fechar por exemplo, uma escola de São Paulo, com uma mensalidade de rico aí, 1.000 alunos, eles querem fechar uma parceria exclusiva com vocês, todos os alunos da escola vão passar a ser alunos da academia de vocês. Se você não desenvolver alguns raciocínios que você perdeu, porque você teve que correr para a parte do empreendedor, vamos falar assim, o empresário perde um pouco. Porque você tem o empreendedor e o empresário. O empreendedor é o cara que tem as ideias, o empresário é que faz acontecer a parte racional do negócio ali, administrativa. Uma parte ficou defasada por perder algumas coisas, né? Então, assim, não é nenhuma pergunta, não. Eu acho que, aí é o meu ponto de vista, você deveria concluir, não só porque você é inteligente, mas porque vai te gerar novas inteligências, novas conexões, novas sinapses e vai te formar um empresário melhor do que você é hoje. Sim. Entende? Eu tenho um ponto a se discutir pra gente analisar. Você não acha que a cognição ela se cria por conta da pessoa estudar, ela ver assuntos ali, racionalizar, né? Então, matemática, etc. Perfeito. Se ele não fizesse o mesmo para empreendedorismo, não seria um lucro maior, porque ele estaria estudando algo que ele vai utilizar Perfeito. e vai ainda assim tá com o mesmo nível de cognição, já que ele tá estudando aquilo, tá pegando Aí a assuntos pergunta, diferentes. será que é o entendeu? mesmo nível? Porque quando você está empreendendo, você está lidando com as situações de do empreendimento. Lucros, planilhas, custos, matemática praticamente, português, negociação, oratória, muitas coisas que o empreendimento traz. Mas ele não estaria sendo questionado e forçado a raciocinar sobre coisas, por exemplo, de filosofia. Sim. Na minha visão, a gente tem que dividir o Entende? seguinte. Tem coisas que ele tá pulando etapas. Tem que dividir Tô aquilo colocando que na mesa é... Aham. Tem que dividir aquilo que é político, aquilo que é social, que na escola de forma formal. Então, a escola formalizada e a escola benefícios gerais. Se a gente for levar em conta benefícios gerais, que é o que? Cognição, etc. Na minha visão, eu consigo desenvolver isso de forma independente sem que eu tenha alguém para martelar um conteúdo na minha cabeça que eu não goste. Então, por exemplo, recentemente eu falei pro Marcelo, me recomende 10 livros sobre assuntos totalmente diferentes de empreendedorismo, recomenda ciências, política, que eu quero estudar isso, porque eu sei que isso vai me deixar mais inteligente, vai me dar mais repertório, e vai ser algo que vai complementar aquilo que a escola não complementou para mim. Então, na minha visão, é possível fazer isso de forma independente, batendo no ponto questões gerais. A única pendência que vai existir é a questão formal, que é não ter um diploma. É só isso. Mas em termos gerais, eu vou ter a mesma capacidade, na minha visão. Posso estar errado. Não, eu entendo. E aí é que eu tô questionando a sua visão. Senso crítico, por exemplo, você só gera se você tiver o contraditório. Você pode pular etapas do contraditório aí, que é, por exemplo, na aula de ciência política, os caras, você numa escola, durante uma aula lá com um professor de ciência política, numa faculdade, você debater sobre um assunto que no empreendedorismo você nunca vai ver esse assunto. Nunca. Ninguém nunca vai falar sobre isso com você. Nunca. Aí, quando você se deparar com ele, putz, Brasil virou uma monarquia.
Explica aí pra mim o que é. Pô, não sei. O que é monarquia? Pô, não estudei essa parte. Pois é, mas teu país virou isso e agora tua empresa está num país cujo regime político é de monarquia. Como que uma empresa vai reagir nesse sentido? Você vai ter que aprender tudo agora? Lógico que dá pra aprender. Você vai correr, vai aprender, tá tudo certo. Sim. Só que se você tivesse surfado a onda antes, o teu senso crítico de debate, de visão política, de mundo, ele teria aumentado. Entende o que eu tô falando? Aham. Tem assuntos que vocês vão ter que correr atrás por ter pulado. É normal. E tem assuntos que talvez você tenha visto e ele não Que tenha. já estão Sim. até na frente, né? Mas Aí tem que entrar Só na que- balança, né? É, Se vale aí é a pena, balança, energia é a balança. por Porque aí essa eu ia ganhar recompensa isso, mas eu ia variável. perder a experiência que eu tive, ia Sim. perder o repertório que eu tive empreendendo, ia perder as tempo, a loucuras velocidade, Tempo, foi que precoce. Eu vivenciou. entendo tudo isso aí. O mais legal, talvez, aqui no sentido de tudo que a gente tá falando aqui, independente de a gente estar entrando em discussões ou não, é o fato de que a gente tá falando aqui de um caminho onde os seus pais foram acionados. A gente tá falando de menores aqui, gente, né? Seus pais foram acionados e eles, convencidos, falaram: a gente tá liberando você, vai lá, ganha o mundo, certo? Então, o pai que tá ouvindo isso aí, meu filho quer largar a escola porque ouviu esses meninos falando aí. Você é o pai dele. O pai deles é outro. Você que tem seu filho aí, se converse, entenda, converse com ele aí. É o momento que você tá vivendo. Hoje É. você até está. Por isso que eu perguntei, o que você pensa a respeito disso? Começou já até a mudar um pouco, talvez, o seu conceito nesse sentido. Vou precisar, pra parte burocrática, fazer um supletivo? Beleza. Né? Pode ser que você identifique quando fizer que, poxa, até que tive, né, foi positivo ou não, realmente só cumprir lá a parte burocrática e é sobre isso. E aí, pegando esse gancho, vamos trazer uma polêmica pra cá? Pode Por fazer. quê? A gente tá falando dos pais, né? Sim. E aí, você mesmo disse que essa geração é uma geração fútil, mas você não acha que isso também tem a ver com que é liberado pelos pais? Será que o pai olha o que o filho tá acessando? Será que o pai observa o tempo que ele passa nessas futilidades? Qual que é o incentivo que ele recebe? Boa. Qual que é a minha visão? A juventude e futilidade sempre andaram juntos e sempre vão andar juntos, desde 99 até agora. A questão é que antigamente não tinha o fácil acesso como é hoje para a pessoa aprender algo novo. Sim. Então sempre existiu festa futilidade, só que hoje em dia existe a futilidade, obviamente, mas também existe a possibilidade da pessoa criar um negócio online, aquilo que não era possível há 20 anos atrás. Agora cabe ao jovem escolher aquilo que é mais benéfico para a vida dele. Sobre os pais liberarem ou não, na minha visão é algo que não vai influenciar, porque o pai não tem controle daquilo que o filho faz ou não, é fora da vida dele, tanto que eu falo que existem diferentes bolhas sociais. Quando você é jovem, a bolha social da sua família, a bolha social de seus amigos e a bolha social, eventualmente, do seu trabalho, né? Então, existem bolhas sociais e o pai não controla a bolha social. O filho tá ali com os jovens, né? O que ele pode controlar é ele recomendar uma comunidade que vai ter uma bolha social diferente, que vai gerar um conhecimento diferente, que depois vai gerar aí um negócio diferente. Que no caso de Digital Z, né? Que seria uma comunidade nova. Entendeu? Mas esse pessoal, né, esses pais, eles não podem se antenar, então, no que os filhos estão acessando agora, né? E eu não acho, assim, que tem como... Se o seu filho, ele tá dentro da sua casa, você tem como instruir, você pode ser um grande influenciador. Então, eu vejo os pais como grandes influenciadores. Então, assim, eu não vou deixar o acesso liberado da minha filha a certos conteúdos. Ela tem 11 anos. Eu poderia... Então, esse controle ainda tá na minha mão. Então... Mas na escola você não tem controle. mas aí eu fiz... Que é o que ele tá trazendo. A bolha Sim, social que você é o não tem... ambiente. Quando ele for pra escola, pode ter uma menina lá que o pai liberou tudo, ela vai chegar lá com um TikTok Vai mais influenciar. 18 e mostrar pra todo mundo. Sim. E aí, se você educou bem seu filho, e mesmo educando bem, pode ser que, se ele entendeu e se ele seguir um caminho que você achou que é o correto, ele vai recusar ver aquilo ou não. Sim, E aí eu cabe acho que a educação, né, parental, ela ajuda, ela diminui a porcentagem disso acontecer, mas eu acho que não é algo, tipo, controle, entendeu? Eu vou controlar aqui, porque isso aqui não vai acontecer. Acho que até o controle sem uma explicação assim, tipo, o ensinamento desde o começo se torna, tipo assim, cara, minha mãe tá me controlando, mas eu quero isso, então eu vou, entendeu? Não, e fora que, assim, tem que gerar esse entendimento, Sim, né? Então, tem que fazer com que isso faça sentido, isso. entendeu? Se os pais contribuem, aí eu tenho lá jovens como vocês
também fazendo essa contribuição, poxa, legal. Tem uma escola também que pode fazer. Hoje a gente também tem esse privilégio de ter escolhido uma escola que tem essa contribuição. Aí a gente coloca as nossas filhas para fazer cursos, enfim. A gente tem essa mentalidade. Não que eu vá privá-la de, às vezes, ter o acesso a uma colega, enfim, ou algum acesso, mas eu tô sempre ali, de olho. Então, eu acho que isso também serve de alerta. Saiba com quem, que seu filho assiste, quem que ele segue, né? Quem são os amigos, traz pra sua casa. Peraí, deixa eu conhecer esse amigo aí, deixa eu ver com quem que você tá falando. Isso aí eu tenho muito essa visão, sabe? Não é só questão de controle, mas deixa eu entender o universo dos meus filhos, pra depois eu não ter que correr atrás de algum prejuízo, de alguma coisa, né? Tem uma hora que já não dá mais tempo, né? Mas eu acho que a sociedade hoje é digital, ponto. Né? Eu sempre vou falar e vou continuar falando. Inclusive, é tema do nosso primeiro curso lá do Academy, que é digital ou atrasado. Só tem 2 tipos de pessoas hoje, os digitais e os atrasados. Você não tem outro cenário. Ou você já é digital, ou você é atrasado. E aí, pegando todo esse contexto que ela falou, vocês têm a escola, criam a escola, já ficou claro porque vocês criaram ela. E, logicamente, o maior público de vocês é jovens. É a molecada da geração Z, que é quem vocês querem atingir, né? Até porque se vocês estiverem atingindo outro público, vocês estão errando, né? Sim. Então, é quem vocês querem atingir. E aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm algum curso pros pais? Não, na verdade, é porque é difícil a gente estabelecer um método de ensino pro pai ensinar o filho, entendeu? A ideia é que a gente ensine direto o filho, mas que a gente... Ia ser legal, já hein? pensamos. Ia ser Tem legal. um curso do tipo... Atualize-se pra ajudar seu Criando filho. filhos digitais? Ou tipo assim, ó, formando uma juventude digital para o pai entender o que é um... E aí, incentivar. Muito Isso é bom legal. mesmo. Você já tem alunos uma aí, ó, possibilidade. seus pais para fazer o curso? Está sendo bem desenhado. A gente está pensando bastante sobre isso, porque, querendo ou não, a gente precisa motivar os dois, tanto o filho quanto o pai. Então, não tem como a gente seguir só um caminho, tem que ser os dois, entende? Tem que se conectar. Perfeito, sim. Tem Você que que tá ter o assistindo é sistema. pai aí, ó, deixa no comentário aí dos meninos aí, fala, ó, cria um curso que eu quero fazer, né? Faz um market fit aqui pra gente entender se tem essa demanda, porque eu acho que tem, cara, real, assim. Porque tudo que a gente tá falando aqui, por exemplo, você não me convence de tudo que você fala, obviamente, eu sou pai, então eu tenho preocupações que você não tem. E é legal pra caramba, porque pode ser que daqui a 10 anos a gente já sentar juntos. E você vai falar assim, ó, viu? Falei, e eu vou dizer, nossa, mano, você tava certo mesmo. Ou você vai falar assim, tive que correr atrás de umas paradas aqui, que você tinha razão, e tá tudo certo. Né? Ou nenhum de nós tem razão, e quem tava certo era o Rafa mesmo. E tá tudo certo. E é super legal isso, cara, porque eu acho que é onde a gente consegue, nas diferenças, encontrar contexto, né? Eu odeio esse negócio de polarização, apesar dela ter que existir, mas a gente precisa ter, né? Polarização, é impossível não ter. Só que eu acho que tem uma necessidade dos pais entenderem que uma geração digital chegou, ela não vai voltar atrás, não há opções, a IA vai roubar um monte de emprego, e a molecada que não estiver dentro da IA agora, esquece. Por exemplo, tá? Eu já faço inglês há bastante tempo com aplicativos. Duolingo. Minha filha, a Bia, né? Ela é recordista de Duolingo, velho. Tipo assim, eu acho que ela deve estar há uns mais de 100 dias com a ofensiva lá diária. Ela não tira um dia. Mesmo de castigo, ela fala, mãe, posso só fazer meu Duolingo? Aí ela vai lá e faz a ofensiva dela. Por que eu tô falando isso aqui? Com o ChatGPT mudou tudo. Porque eu abro o ChatGPT, falo com o GPT, ó, GPT, vou fazer inglês com você agora, vou começar a conversar, vai corrigindo minha pronúncia aí. E eu vou conversando com ele, e ele vai corrigindo a pronúncia. E vai mudando tudo. Então, o que eu tô falando? Que é muito natural que a molecada que vai ouvir vocês, principalmente o Alê, ele vai falar assim, pô, eu vou estudar com o GPT, irmão. Certo ou não? Aham. E aí, se vocês têm um curso para mostrar para os pais o resultado desse estudo, talvez vocês tenham um maior poder de convencimento, não só de faturamento para vocês, mas do que vocês querem atingir, gente, que é a geração Z ser tocada. Começa nos pais. Sim. Entende? O contexto? E aí, deixa eu trazer agora sim um barulho maior. Ai, meu Deus, socorro. Vamos lá. Ah, Se tudo der errado, você tem plano B? Der errado, o que seria dar errado? Você não conseguir faturar, IA veio, sei lá, o dropship, lembra que o dropship parou? Assim, diminuiu, vocês correram pro produto? Sim. Aí, pô, o produto
sei lá, a IA veio e tomou conta do infoprodutor. Todo Aham. mundo virou infoprodutor, muito rápido, o Hotmart engoliu todo mundo, você não consegue mais fazer mais nada. Surgiu uma nova profissão lá, vocês vão ter que se adaptar. Sim. Você tem plano B? Eu diria que é impossível dar errado quando tu sabe vender. É impossível morrer pobre quando se sabe vender. E eu sei vender, independente na internet ou não, na rua ou não. O Rafa, a gente criou um mini negócio novo há uma semana atrás, teve um certo resultado. Então, mesmo que a internet acabe, eu não vou Já dar foi um errado. plano B, então. A gente já Já teve é o até essa plano B. conversa. Então, a gente ficou umas 3 horas conversando, tipo, caramba, se a internet acabasse agora, o que a gente faria? E a gente começou a criar uma ideia de Eu já sei negócio o que eu faria. 100% físico do que a gente então já tem faria. plano B. Então, não existe um plano B necessariamente. Na verdade, o plano A é que a gente vai dar certo. Ponto. Entende? O plano B é o Independente de plano como. A. Uhum. O plano B não tem plano B. O plano Exatamente. B é fazer o plano A Pra dar fazer certo. pra dar certo. E pronto. É Legal. isso. Entendi. Então, pra vocês, seria uma surpresa se tudo der errado, vocês têm que se virar. Mas aí o lance é números. Quantos vocês já conseguiram vender, vocês dois? De, tipo, números de Digital, alunos, assim. de vendas, Pô. Digital, Já cheguei em tanto. a gente tá com... uns 800 mil reais. Não, aí tá falando de Bateu. número de vendas. Número de vendas? Ah, não, assim, faturamento, venda. enfim. Faturamento tá nos 700, 800 e de número de venda deve estar 18 mil vendas, 19 mil vendas, por aí. Por aí. Contando com tudo, produto, com É. tudo. Ah, então deve estar por aí. É, por aí. Vocês têm números da escola que vocês podem falar? Como é que é? Sim. Alunos da Digital Z, hoje a gente tem 6.700 alunos da Digital Z que já Cara, passaram pela Que plataforma. legal. Da hora. bom. Só da Digital Z Academy. Tem a Isso. Digital Z geral, que tem outros produtos, como por exemplo o PVD, que é a primeira venda no digital, que Que é um só produto de ele baixo tem quase uns 10 mil alunos. Só E ele. aí, isso aí é tipo um infoproduto de baixo custo. É, baixo custo, tem muita Perpétuo da base. vida lá, né? Lançamento, É, né? perpétuo, isso. E vocês podem contar algum case aí de sucesso? Algum aluno Maravilha. que É, ganhou algum vocês? aluno? É. Semana Muito bom. passada, o Juan, ele é um mentorado nosso, ele fechou um contrato de R$1.200, não sei o que é exatamente, acho que era uma contato de mentoria. social media. É, social media? Era. Muito bom. Então ele fechou ali R$1.200, ele tem 14 anos, 15 anos, não sei, 15 algo do anos. tipo. E ele começou recentemente também, mentorado nosso, fez esse valor aí. Fora o pessoal que constantemente ele tá na DM, ele mandando mensagem. Fora o pessoal que tá ao redor da gente como parceiro, que já faturou bastante também. Tem várias possibilidades, vários cases. Legal. Isso é irado. Porque eu acho que o grande lance aqui é, se eu vendo curso de emagrecimento, eu tenho que encontrar ex-gordos. Sim. Que fizeram meu curso. Isso não faz sentido. Né? E se vocês vendem digitalização para geração Z, a gente tem que encontrar geração Z digitalizada, Sim. certo? E aí, vocês metrificam isso? Como é que é hoje? Assim, como que vocês estão como empresa? Trabalha só vocês dois? Tem funcionário? Como é que vocês estão hoje? Boa, a gente tem eu e ele como os sócios majoritários, né? A gente tem 2 advisors, que um deles é o Marcelo. Então o Marcelo é um advisor, o outro é o Douglas Brasil, que também é advisor. Eles investem em estrutura e conhecimento, né? Então estratégia, tudo, ajuda bastante Irado. a gente. Marcelo, que eu estou falando aí, gente, que parece que todo mundo tá entendendo, Marcelo né? Nicoliello. O Marcelo Nicoliello foi o nosso primeiro Episódio. entrevistado aqui, né? Depois você volta aí nos podcasts, é podcast 1 sobre inteligência artificial. E ele é advisor de vocês lá, né? Isso. Conselheiro de vocês. Boa. Legal, muito A gente tem colaboradores dentro da empresa, a grande maioria é freelancer, né? Aham. Então a gente pega freelancers ali que estão no mercado, a gente vai lá, treina eles, ensina algumas coisas ali e a gente paga ali por serviço, né? Uhum. Então a gente não tem uma equipe ali, tipo, de carteira assinada nem nada ainda. Tá. Entendi. E aí, qual que é o desafio com vocês agora com 17 anos? Porque vocês têm 17 anos, talvez vocês nem possam ter, vamos dizer assim, né? O desafio é ter 17 anos. Esse eu diria isso. Boa. Ótima resposta, não vou nem perguntar Perfeito. mais. Já foi. Na verdade, foi eu certeiro. corrigiria a resposta. Eu acho que o problema é a legislação que a gente tem hoje no Brasil. Ah, É porque a sim. minha pergunta é essa. Talvez sim. vocês nem podem atuar como vocês gostariam por causa Sim. da idade. E aí, É. como é que vocês estão fazendo pra... A gente A gente emancipado, né? teve Então, que fazer, tranquilo. tipo, se emancipar, aí pra abrir o CNPJ tem uma dor de cabeça, aí tem Por que ter exemplo. advogado, aí... Nossa. Tipo assim, é uma dor de cabeça muito maior do que a gente Muito teria se tivesse burocrático, uma né? empresa mais velha, por exemplo. Vamos dizer assim, É. porque nossos colaboradores são jovens, os nossos alunos são jovens, nossos professores são jovens, então é uma dor de cabeça muito grande Por pra gente exemplo, conseguir lidar com isso, pode falar. A gente foi se cadastrar na plataforma de banco, né? PJ, C6, não Uhum. aceitaram. É muito Aí eu chato, tentei, cara, é eu muito chamei no chato. suporte, falei, ó, meu amigo, não sei o que, sou emancipado, não aceita. O C6 Bank me recusou, que a gente é menor de idade. Recusou a empresa, aí teve outra plataforma que a gente tentou vender, aí
Ele viu que eu era de menor, falou, não pode vender. Eu falei, mas eu sou emancipado, legalmente eu posso. Comecei a debater com ele. Nem bate, E aí- nem a lei que é imposta. E ponto interessante, era o dono da plataforma. Era o dono da plataforma. A gente mandou mensagem pro E dono aí- da plataforma e ele, não vai. Aí reembolsou as vendas que a gente fez na plataforma. Reembolsou, eu fiquei bravo. Só pra galera entender, assim, ó. Falar a última coisa maluca que vocês fizeram que deu certo na internet. Coisa maluca, que deu certo. Coisa Assim, ó, maluca. a gente fez aqui um produto digital, vendeu e na hora lá a gente fez tanto. Vocês têm Vamos alguma dar a coisa ideia assim? da semana passada, pra agora, né? Só que, né, não pode revelar ainda. A gente vai revelar isso depois, deixar tudo bonitinho ali no produto. Mas a gente criou a gente teve uma ideia de ensinar pros alunos, tipo, mostrar pra eles que realmente tinha como ganhar dinheiro sem aparecer, sem investir R$1 e sem investir muito tempo. Né? O que parece uma coisa completamente, tipo, absurda, né? Aqui, ó, Sim. olha a Como é que- thumb. Ganhe dinheiro sem investir R$1 e sem aparecer. Sem aparecer. Sem aparecer. Isso E é um- sem investir isso é muito um- tempo. Isso é um thumb milagroso, né? Sem vender Parece curso. algo milagroso. Nossa. É, E isso sem é um- vender curso, e sem vender curso. Sem vender curso. E Cara, sem vender isso, curso. isso aí nem Pablo Marçal pensou. Então também parece algo impossível que foi que a gente criou. A gente criou um produto que não era um curso, não era um produto de educação. A gente criou um produto, né? Esse produto ele é um entregável em PDF, então não é algo, a gente tem que... Não é book, não é tá? algo, não é algo que a gente usa o nosso conhecimento, por exemplo, pra ensinar ou algo parecido. A gente criou uma página Dark. O que é uma página Dark? É uma página que não aparece uma pessoa, não tem uma pessoa ali envolvida. Então são conteúdos que não tem a imagem de alguém. A gente criou essa página e utilizando nossos frameworks de viralização, a gente aprendeu a viralizar ali com nossos 2, 3 anos de mercado. Então a gente utilizou esses frameworks, né? E a gente viralizou e em uma semana teve ali, na minha conta, 1 milhão ali, juntando tudo de views, em uma semana. A E gente na viralizou dele, 3 vídeos. Na sua deve ter 1,5 milhão. É, Por a gente aí. viralizou 3 vídeos e a gente fez o quê? Se a gente fosse somar, dá uns 8 8 mil mil reais. reais em 7 dias. É, do zero, assim, começando do zero. R$8.000 em 7 dias. Sabe É, que uma No caso, pessoa hoje que é o ganha... sexto, né? Hoje é o sexto dia. Sabe que uma sexto pessoa que dia. ganha 8.500, aí R$8.000 por mês, ela ganha em média de 40 a 50 reais por hora num CLT da vida, né? Então ela vende hora, em cada uma hora ela ganha 40 a 50 reais. Vocês fizeram, vamos pensar que tem 4 semanas, em uma semana vocês fizeram o valor que esse cara faria num mês, ou seja, 4 vezes o valor que ele ganharia na hora, tipo os 200 conto a hora ali que vocês estão fazendo. Sim. E muita gente Com pensa, um caramba... produto teste para ensinar os alunos. Exatamente, não certo? foi algo aprofundado que a gente gastou todo o nosso tempo, foi tipo assim, vamos voltar pra casa de Uber, Assim, vamos pegar esse tempo fora do Uber do pra nicho fazer isso, né? digital, fora de tudo, assim, nada a ver. Vamos inventar. É o que eu chamo de um produto complementar. Não é um infoproduto que ensina, é um produto que não tem que ter convencimento, porque é um produto que você vende sozinho. Então, por exemplo, eu não tenho que convencer você de comprar essa caneca, que não tem que dar argumentos. É algo viral, que você coloca ali, é digital e converte. A gente tá trazendo esse novo método para os alunos para eles fazerem dinheiro também, porque é E muito o que vocês fácil. dominam hoje é o quê? TikTok? TikTok e É, Instagram. TikTok e Instagram. É TikTok basicamente e o Instagram. algoritmo das redes sociais. É. Então qualquer rede social a gente sabe como lidar ali, só entender o público-alvo, etc. E é Gente, isso. pelo amor de Deus, faz o curso pro adulto. Não, é sério. Coloquem aí nos comentários se vocês querem, viu? Vocês querem bom. fazer um curso dos meninos? Chama eles lá. Ué, deve ter uma gente falando assim, não, mas 8 mil aí é de faturamento, não é 8 mil líquido, não, é 8 mil literalmente líquido, a gente não É, investiu sim, R$1, sim, mandou os investiu negócios sem Então, investir, então 8 mil Isso aqui é a Sim. taxa do Você- gateway. no bolso. É, só isso. É, nosso único custo foi a taxa do gateway. Taxa E do gateway. é 8 mil já contando, tipo, já tirando a taxa do gateway. Então, tipo, diversão de Ah, nota. tá. Emissão de E aí, nota. a gente quer porque se não escalar, a gente nota, quer vem pegar pra os 8 mil, jogar em um Reels de influenciador pra ver se volta 16. A É. gente tá pensando em fazer essa loucura. É, a gente tá pensando seriamente A em gente tá fazer fazendo isso. alguns testes, uns testes AB. Então eu tô começando a rodar promote no TikTok pra ver como é que vai funcionar, como é que vai performar esse produto, se vai vender ou não. E a gente vai começar a testar com o influenciador. Então a gente vai começar a validar ali algumas opções pra gente dar um conteúdo mais extenso. Então não só fazer isso que a gente fez, como expandir e fazer mais. Com o negócio que a gente criou no Uber e voltando pra casa, entendeu? Sim. Eu acho incrível o que vocês estão fazendo, né? Gente, não. E eu tô aqui, né? Claro, eu tenho a questão de ser empresária, empreendedora, mas eu penso muito, claro, né, nas minhas filhas, na geração ali, né, nessa geração que vocês querem impactar, e eu já quero levar vocês pra escola pra falar É um plano sobre nosso. isso, então, porque é importante que essa geração tenha esse despertar, porque depois, gente, fica muito mais difícil, porque hoje eu tenho dores de pessoas com 30 a mais, e que tem que correr atrás e fica muito mais difícil pro mercado, né, para aprendizado. Então, se a galera tivesse despertar quanto antes, né, como vocês tiveram, nossa, vai ser muito melhor, e aí muito mais aprendizado, enfim, e
gerar Sim. resultado, né? Com certeza. Cai o dinheiro na conta, que todo mundo quer dinheiro na conta. Só que isso, vocês tiveram que abrir mão de várias coisas. Então é importante lembrar não só para a geração Z, mas para nossa geração, né? Pro pessoal que, assim, vão ter dias que você não dá para se conformar só com as 8 horas, né? De trabalho, vai ter que ficar, às vezes, de madrugada, realmente não se contentar, de repente, só com o que você aprende na sua faculdade, né? Ir atrás de mais conteúdo, mais informação, colar em pessoas que tenham conhecimento, isso também é importante, Sim, né? Colar com pessoas que tenham isso também. Eu acho que a gente tem que ter um ponto muito importante aqui, que é não deixar no ar que... Isso já tá claro, não vou nem ficar batendo essa tecla de novo, que largar a escola não é bom, todo mundo sabe que não é. A questão é uma questão muito clara aqui. São contextos e são histórias individuais, personalizadas, com famílias Tanto específicas. que a minha é o contrário dele. entendeu? Vocês são Assim, sócios, pô. Eu cheguei a falar, mas, tipo assim, ele saiu da escola, eu pensei, caramba, eu acho que vai valer a pena eu sair também. Eu falei pra minha mãe, eu falei assim, se você sair da escola, você não vai trabalhar. Eu vou fazer o possível pra que você não cresça esse negócio. Porque minha mãe, ela é extrema, sabe? Tipo assim, se eu for tentar convencer ela vai só cortar o assunto e eu vou ter que respirar fundo da minha volta. Eu vou te falar, eu sou pai. Se minha filha trouxesse o contexto dele, mesmo contexto, tá? Ó, eu já tô fazendo grana aqui, tenho 100 mil na minha conta, e é isso, eu vou dizer assim, ó, 100 mil não é nada, você me custa muito mais caro que isso aqui no ano, então deixa eu te falar uma coisa importante. Você quer imitar o Zuckerberg? Imita. Passa em Harvard e larga Harvard. Quando você largar Harvard, eu te respeito. Mas passa lá primeiro. Se terminar. você fosse meu pai, deixaria? Se você fosse... Eu ia te falar a mesma coisa que eu falei pra minha filha. Se você quiser largar a escola, me mostre o motivo que não seja só o seu gosto. Do tipo, acho que eu tô perdendo tempo. Tá, porque eu vou te trazer um monte de contexto que você realmente não tá perdendo tempo. Porque isso aqui eu precisaria de 5 horas discutindo aqui pra falar. Eu te provo que você não perde tempo na escola. Mesmo ela sendo... Eu concordando com você em vários pontos, que tem um monte de coisa inútil que a gente aprende, eu sei, mas tem muitas coisas úteis que a gente aprende. E, infelizmente, é como comer. Você fala assim, pô, vou comer essa comida aqui. Uma parte dela tá me fazendo mal, mas se eu não comer, eu passo fome. Aham. E agora? Fico com fome? Vou me matar? Não. Vou ter que comer. Fala pro cara que tá na rua aí, se o cara não quer comer um McDonald's. Vai fazer mal pro cara, mas se ele não comer, ele morre de fome, pô. Então, assim, você tem 2 cenários. Eu entendo. A escola é quase como uma comida que tem gordura trans. Tem comida boa, às vezes, sei lá, às vezes tem uma parte dela que é boa, mas tem uma parte que não é tão boa. Porém, o que eu ia trazer, se você fosse meu filho, seria... Me prova que você tem capacidade e inteligência de a gente estudar e você ser academicamente capaz, tanto quanto um jovem que fez tudo que você não fez, que eu te deixo. Aí que eu quero te fazer? Deixa eu chegar até o final desse ano e a gente coloca a prova. Vou te botar pra fazer os simulados da escola e vamos ver como é que você se sai. Fala assim, eu sou inteligente o suficiente pra aprender isso aqui, porque a escola é perda de tempo. Então tá bom, estuda sozinho e faz o simulado. Se você não tirar a nota mínima, que eu acho que é pra tua inteligência, pro teu nível de inteligência, porque acho que cada uma pessoa tem um seu nível ali, você volta pra escola e a gente combina de continuar assim. Eu não acho que eu ia fechar as portas totalmente, mas a chance dela me convencer ia ser bem baixa, eu acho. Se fosse minha filha. Se fosse Entendi. Se eu tivesse... Se eles não deixassem eu fazer isso, meus pais naquela época, eu acho que pela minha loucura da época, eu ia sair de casa, eu acho. Por isso que eu acho que você é muito louco, meu. Tem Vai Eu sentindo ia de sair. corajoso, você é muito... Eu acho que eu ia sair de casa. Nossa, eu sempre fui muito, tipo... Beleza, minha mãe não vai deixar eu sair da escola, então eu vou dormir mais tarde e acordar mais cedo, entendeu? Eu achava sempre uma solução que fosse Sim, sustentável. sim. E, tipo, sair de casa era uma Eu- possibilidade muito longe. O que é mais legal é ver essa sinergia, né? Vocês O equilíbrio. tem esse equilíbrio, né? De vocês terem contextos diferentes, mas conseguem tocar o negócio e tem esse propósito de alcançar essa geração. Então, parabéns. Daria pra ficar mais tempo aqui batendo papo. E eu espero que Com a gente certeza. tenha mais tempo até de conectar com algumas escolas que a gente acredita que Seria tem muito legal. potencial. A gente Perfeito. tem umas conexões aí que a gente realmente acredita que pode ser importante não só para vocês, mas para quem vai ser Perfeito, impactado, né?
Então, Se vocês quiserem uma parte 2, inclusive, né? coloca no comentário aí, ó, fala, traz eles de Curso novo. pra Geração paz. Z de novo. Vamos a parte 2 com um tema, né? A gente fica aqui debatendo esse Isso, tema. porque que é o que eu queria fazer com É, vocês? Eu comecei boa. no Shopify, eu comecei com e-commerce também, já mexi com Shopify, esse negócio vocês mexem aí, comecei com muita games. coisa, né, pra falar. Então, eu entendo o contexto de vocês, né? Algumas perguntas até me delonguei aqui, porque enquanto eu tava falando, eu ia raciocinando e tentando chegar num ponto com vocês. Mas o que eu queria fazer? Bater um papo novamente com vocês aqui, pra gente trazer contexto prático. Falar assim, ó, cara, vamos montar uma loja. Por onde vocês começariam? Por quê? Por que não? Porque o que eu quero mostrar para os pais que estão ouvindo aí? Eles sabem o que estão fazendo. Eles têm resultado no que eles estão fazendo. Eles faturaram alto com isso. Pode ser que você tá me ouvindo aí, você tem 40 anos de mercado, tá achando na sua mente que esses meninos são loucos, que ele jamais vai deixar os seus filhos ouvirem o que eles estão falando aqui para não contaminar. Só que os dois já fizeram mais dinheiro que você fez na vida. Em 40 anos de mercado, eles estão com 17. Em 5 anos de operação, eles já fizeram 800 mil reais. Então, assim, o mínimo, até aquela frase, né? O idiota, ele não aprende nem com o sábio. E o sábio, até com o idiota, ele aprende. E não estou chamando vocês de idiota. Gostei da frase. O que eu tô falando é, se você for inteligente o suficiente para ouvir esse podcast aqui e falar, eu tenho que aprender alguma coisa com esses meninos. Com certeza. A real mesmo. Eu já sei. E a minha dica pra vocês como pai, eu tenho uma filha de 11 anos que já estudou programação desde os 9. E eu posso te falar na prática aqui. Criem um curso pros pais. Façam um curso, uma USL que seja ensinando os pais a como ter filhos digitais. Mas um curso para os pais ou um curso para Pros os pais. jovens que atingem os pais? Não, pros pais. Atinja o pai, pra ele saber assim, ué, meu filho não tá nessa parada? Por que meu filho não tá nessa parada ainda? Ô, João, você conhece esses Convence moleques os aqui? pais. Acabei de ver aqui um tal de Rafa que faz 800 mil reais na internet. Ele tem tua idade, moleque, você fica o dia todo no videogame. Poder de comparação. Sabe o primo bonito? Vocês se tornaram um primo bonito. Lembra só do primo que você falou? Sim. Ah, minha mãe me comparava com meu primo. Pois é, vocês se tornaram esse primo. Entendeu? Só que vocês precisam contar pros pais que vocês se tornaram esses moleques que podem ser usados de comparação. Os filhos são convencidos rapidamente por vocês. Porque é uma coisa que eles... Ou não, né? Tem os haters, mas tem a galera que quer. E o seu foco não é no hater, é no que quer. O pai não vai se convencer se ele ouvir só a polêmica. Se ele ouvir só a parte que ele discorda. O que você tem que mostrar pra eles é que, como eu estava falando, vocês se tornaram os primos bonitos. Vocês se tornaram a grama do vizinho mais verde. referência, Entendeu? E isso faz o efeito de comparação paterno, que é automático. Você que é pai tá ouvindo e fala, eu não comparo meu filho com... Compara toda hora. Quando você fala, você não é todo mundo, é na hora que você tá com benefício do mando de campo. Mas, na verdade, os pais sempre fazem isso. Fala, mas teu primo estuda, teu primo vai pra faculdade. É normal. E vocês se tornaram essa referência. Filho do Pô, o fulano. moleque com 17 anos tá fazendo dinheiro. Pô, filho, tu fica o dia inteiro nesse TikTok aí sem fazer nada. Vocês podem falar assim, imagina uma cópia de vocês, com o pai entrando num vídeo, VSL da vida que seja, ali que vocês já dominam, e vocês começando a frase do tipo, cansou de ver seu filho no TikTok? Eu sei fazer ele ganhar dinheiro lá dentro, de maneira honesta, segura, e sem vender coisas que não existem. Se quiser entender, fica mais tempo aqui comigo. Você entendeu o contexto? Sim. Vocês estão trazendo o pai para ser adquirido pela confiança, autoridade, né? E aí... acho que nesse cenário, para vocês, eu acho, né, que é um super produto. Que é os pais serem convencidos no curso de como eles podem ter filhos da geração Z. Criando filhos para a geração Z. Boa. Entende o Muito contexto? bom. Você compraria? Compraria. Também. Vou mandar o link pra ele, então. depois. É. Eu compraria. Porque se você me convencer, eu estou nitidamente... Esse curso tem que ser barato. Baratíssimo. Porque o relacionado é que é o bom. Qual que é o relacionado? É o que você vende hoje, que é pra minha filha. Só que como você não me convenceu, eu não vou comprar o dela. Aí eu assisto o seu e falo, uau, vou comprar um pra ela. Pô, se eles ensinaram isso pra mim, o que eles estão ensinando pra ela é legal pra caramba. E aí que Entendi. vem o cara. E aí é que veio... Cara, o LTV de vocês... Porque aí eu não quero pagar um mês, quero pagar um ano. Sim. Programação eu paguei 2 anos. Foi bienal que eu paguei. Caraca, Bienal. Que Bienal. Bienal são 2 anos. 2 anos. tá. E o software que eles fazem nesse curso de programação não é para os filhos, é para os pais. A minha filha faz o curso, quando ela tira 10 na prova lá, pra ela aparece um bichinho. Você tira 10, escolha um chapéu, gamificação. Ela vai lá e escolhe um chapéuzinho bonitinho do personagem dela, Avatar. Pra ela foi só isso. Pra mim, chega um relatório. Quantos 10 sua filha tirou, quanto tempo ela levou, porque eu não tô nem aí pro Avatar. Legal. Eu tô preocupado é com o relatório. Entendeu? E se os pais dos filhos da geração Z, da Z Academy de vocês,
tivessem acesso aos relatórios do que os filhos estão estudando. Seria muito mais fácil ele convencer de pagar 1 ano, 2 anos de negócio. Entendeu? Totalmente. Então, Interessante ideia. acho que esse é o ponto. Eu estou só ansioso para vocês montarem o produto e a gente compra. Eu posso ser uma cobaia. Beleza. Boa. Fechou. Muito Né? bom. Uma cobaia é uma prova social, né? Prova social também. Aí você já grava lá e pra gente aparecer. Boa. Né? Concordo totalmente. Legal. Viu? Boa. Muito E ela é bem. muito mais protetora do que eu. É. Se ela tá concordando, Não, sim. né? Legal. Eu sei que você tinha uma dúvida da faculdade. Eu acho que o Rafa, que tá na facu, pode explicar melhor, que é aquele lance que a gente tava conversando A antes. gente tava falando sobre ter essa influência, né, na o faculdade convívio. hoje. E você tem algum case aí pra... Já aconteceu dessa... O lado dele é não fui e o seu é fui. E agora? Esse empreendedor fui lá tá- e vivi. Como pois é estudar empreendedor? Como é? Muito bom. Na escola, eu tive, né? A gente começou há muito tempo, tudo na escola. Então, na escola era uma convivência, assim, de professores não gostavam, alunos não entendiam e era basicamente isso. Sim. Agora, na faculdade, que o direcional é administração, etc. Então, já tem trabalhos que eu tenho que apresentar utilizando meu conhecimento do que tinha no primeiro semestre. Que, no caso, foi de 2, 3 semanas de aula. Então, eu tive que fazer, por exemplo, um trabalho que eu tinha que pegar a microeconomia de uma empresa grande e a gente utilizou o Spotify, né? Eu utilizei. Então, eu peguei a microeconomia do Spotify, concorrentes, preços, LTV, etc. Só que a ideia era fazer uma simples apresentação, já que era as primeiras 2, 3 semanas de aula, então todo mundo fazendo uma apresentação simples, o Spotify, não sei o quê. E aí eu fui lá e não, beleza, 15 minutos pra eu ler ali alguns dados, né? Eu perguntei no ChatGPT também, né, alguns dados importantes, subi lá e falei, ó, seguinte, o Spotify, ele tem tanto de valuation, ele vale tanto por quê? Porque ele prende as pessoas por 12 a 18 meses. Então, o LTV, não sei o quê, eu comecei a falar do LTV e a professora já ficou olhando assim, aí ela me parou no meio da apresentação, ela falou assim, peraí, rapidinho, que você falou de LTV, Que é o pessoal LTV, aqui né? não sabe ainda. Então, não fala coisa tão avançada que o pessoal não estudou isso ainda, não sei o quê. Aí ela foi tentar explicar o que era LTV. Mas ela também não devia saber. Ela não sabia. sabia, ela não sabia. Ai, meu Deus. Aí ela foi, não, gente, que LTV é que o cliente, ele gasta, aí ela ficou meio confusa na hora de explicar o que era LTV, entendeu? Porque ela não tem, tipo, acesso à informação. Vivência, A vivência dela é com um conteúdo muito teórico, então macroeconomia, de não sei o quê, entendeu? Que é Só válido, que, ok. exatamente. Só que conhecimento prático, então recorrência, tudo isso que eu tinha e ela não tem, né? Porque querendo ou Vivenciou, não, né? vivenciou isso, entendeu? Sim. Então acabou vendo isso na prática e aí minha apresentação foi tipo a melhor assim, que explicou melhor, só que a maioria não entendeu porque não tem esse conhecimento, não tem conhecimento prático na faculdade, os trabalhos são tipo teóricos, o que era pra ser práticos, né? E enfim, foi isso. Mas as pessoas te procuraram depois ou você achou que o pessoal ficou... Não, o pessoal ficou tipo, caramba, ele sabe assim, mas não chegaram a procurar porque não tem uma demanda específica. Eles nem Nossa, precisa entenderam, aprender. né? E aí é legal, porque Pois agora é. você vai ter que começar a adaptar o teu discurso para o público que tá te ouvindo. É um treinamento Sim. ótimo de vendas pra você. Eu acho que fizeram certo pra caramba. Eu tô super feliz que vocês estão aqui, de verdade mesmo. Espero que quem tá... espero que quem esteja ouvindo vocês agora, que a gente tá finalizando, gente, esteja convencido de que eles não são um corte de 15 segundos. Eles não Exato. são um TikTok de 10 segundos que alguém te mostrou pra te mostrar o coach mirim na internet. Eles são 2 meninos inquietos, entusiasmados, com vontade de fazer acontecer, com uma Com escola... iniciativa, ousados, né? Iniciativa, ousados, insistentes, né, resilientes. Pode usar qualquer palavra gourmet da internet que você gosta. Persistentes, não insistentes, é verdade. E que estão minimamente tentando mudar, né, a vida de outras pessoas, porque é real, eles já estão mudando a deles. Eles não precisam. Se quiser focar só em vender, eles nem precisariam criar escola, tá? Eles faziam o e-commerce deles e iam estar vendendo seus 1 milhão por mês aí, ninguém ia estar enchendo o saco deles. Mas eles resolveram assumir um abacaxi que nem era deles, que é: vou tentar fazer outra molecada, porque ganhar dinheiro vocês podiam ganhar sozinhos. Com Vocês certeza. estão resolvendo entrar num buraco que nem era pra entrar, pra Buracão. ajudar. Aí As outras grande pessoas. buraco, Exatamente. Eu acho que o mínimo que vocês têm que fazer é tirar da mente essa cabeça, infelizmente, de vira-lata brasileiro, que é: não consigo ver alguém dar certo. Você vê alguém dando certo, ao invés de você falar parabéns, você comprou um carro importado. Você fala: nossa, mas onde ele tirou dinheiro pra comprar um carro importado? A gente tem essa mentalidade inferior, né? Sim. Que pra você ficar igual a mim, eu te rebaixo ao invés de eu subir. Né? Exatamente. E vocês estão de parabéns, de verdade. Pô, muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Prazer. Inclusive esse debate é muito importante, né? Porque a gente tem coisas que a gente entrou aqui com uma mentalidade e já saiu com outra, entendeu? Tem coisas a muito gente também. importantes que a gente precisa, tipo, entender pra que a gente consiga melhorar. Então, de outras visões, visões principalmente paternas, que eu acho que tava mais faltando pra gente, eram visões paternas, então...
Não, É mas como a acho gente já vive isso, né? Sim. Então a gente entende de uma outra forma. E é que legal essa conexão e poder conversar aqui com vocês. Foi incrível. Um dia a gente Muito conta a história pra obrigada. vocês. Ela trabalha desde pequena também, eu trabalho desde os 9, vendia pão de queijo na rua. Pô, legal, tem muita conversa. Cara, por aí. tem muita coisa louca aí. conversa. Tipo assim, eu entendo vocês. Eu saí de camelô, vendedor de pão de queijo, e quando menos esperei, eu tava dentro do World Trade Center treinando na Disney, no Brasil. Pô, como que um moleque era camelô, velho? Foi para lá, trancou a faculdade porque não tinha dinheiro. Ao contrário, eu queria e não podia. Porém, tiveram vários dias de que trabalhar até Você madrugada. é louco, Até meu irmão. hoje, né, Eu já gente? virei Até noite de virar, tipo, quase Ainda 48 estamos horas. nesse Caraca. processo aí de abrir mão, né? De alguns finais de semana. Pô, né, loucura, algumas loucura. noites. pra Vocês me poder inspiraram alcançar. bastante aqui Pô, que hoje. legal. Aprendi muita Obrigado, coisa pra igualmente. vocês. Inspirador. E é isso aí. E Muito quem bom, sabe a tamo gente junto. começa a fazer corte direito porque eles vão ensinar a gente. Eles são Aí. bons. A gente é mais ou menos, mas esses moleques são irados. Como é que eles acham vocês? Fala aí pra câmera aí onde eles encontram vocês. Boa, a gente tem várias redes sociais, a minha, todas se chamam Rafa, R-O-Y, Rafa Roy, né? Aí a gente tem o Instagram da nossa empresa, que é Digital Z Educação. E qual que é o seu, Lê? Meu é @aleferreirabr1. Boa. Ale Ferreira, BR1. Isso. E se o cara quiser comprar seu curso, tem algum desconto especial pra quem tá ouvindo aqui? Alguma coisa assim ou não? É Tem só sim, entra chama lá. lá, fala que veio pelo Econ Lovers no WhatsApp. É, que agora o nosso canal tá no WhatsApp, então é só Ah, avisar que legal. veio pela Econ E Lovers. como é que que a gente ele leva acha o seu esse time. WhatsApp? Pra gente ser bem Link específico. na bio ali. Tá, o nome- Vai no Instagram em de todas as vocês, redes sociais. link na bio. Isso. Vai pro Tá? WhatsApp. Vocês que são pais aí, ó. Entra no Instagram, link na bio, chama os dois, fala, vi pela Econ Lovers. Me dá um desconto especial. Eles dão um desconto especial pra Com vocês lá. certeza. Maravilha. Bora. Fechou? Isso aí. Perfeito. É isso. Valeu, Muito bom, galera. gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Peraí, Até a peraí. próxima, então. Tã, 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 tã. Eu vou pedir uma dica pra eles. Se você se inscrever agora no econlovers.com de graça, eles vão te dar uma dica Dica de de ouro, ouro. 1 minuto, só pra quem se inscreveu. Então é isso, né? Isso aí. Falou. Tchau pra Obrigada. vocês. Tchau, tchau.